Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 121. A situação na frente oriental é um pouco sombria. Se os ninjas da nuvem decidirem iniciar uma batalha decisiva, podemos ficar em desvantagem. Felizmente, Yoichi intimidou severamente os ninjas da nuvem recentemente, e ainda não está claro se eles têm coragem de começar uma guerra. Hiruzen falou com as mãos cruzadas na frente do queixo, dirigindo-se a todos os Jounin presentes na sala. Esta reunião de Jounin teve menos demonstrações de ninjutsu do que o normal, já que muitos Jounin foram enviados para o castelo Kikyo e para a frente oriental, deixando apenas aqueles prontos para ir para o campo de batalha a qualquer momento. A situação no castelo de Kikyo havia se estabilizado. Mesmo o uso dos Jinchuriki de uma cauda não fora suficiente para conquistar o castelo, o que significava que os ninjas da areia estavam perdendo o controle da iniciativa na batalha. Embora o urso invocado por Yoichi não pudesse ser controlado para entrar diretamente no campo de batalha, ele pelo menos garantia a segurança do castelo de Kikyo. Konoha estava agora pronto para partir para a ofensiva, com Danzou trazendo notícias dos ninjas da chuva e conversas apressadas com Konoha. Em seguida, se derrotarmos os ninjas da nuvem na frente oriental, a Folha poderá manter seu status de vencedora na Segunda Grande Guerra Ninja, atraindo uma série de tarefas de comissão nos próximos dias e facilitando o rápido desenvolvimento da vila. Hiruzen, devemos mandar os Jinchuriki do Duas Caudas de volta para a vila? Perguntou Koharu, preocupado com os riscos de manter os Duas Caudas na linha de frente, especialmente se ela fosse recapturada pelos ninjas da nuvem. Após um momento de hesitação, Hiruzen respondeu: Yoichi planeja supervisionar pessoalmente os Jinchuriki Duas Caudas, e ele nos garantiu que cuidará das equipes. A Ibe Sakumo também disse que não há problema então. Todos entenderam a implicação de suas palavras. Eles não o receberiam de volta. Yoichi já havia roubado os artefatos dos ninjas da nuvem, que eram claramente ferramentas estratégicas de ninjutsu de transporte que podiam armazenar muito mais do que um pergaminho e, idealmente, deveriam estar em posse da vila. Mas Yoichi não demonstrou intenção de entregá-los, nem mesmo considerando uma troca. Omura franziu a testa e disse: ele não quer? Estamos falando dos Duas Caudas. Nunca houve um precedente que permitisse supervisão pessoal. O que ele está planejando? Vamos esperar para ver. Hiruzen interrompeu Omura, sabendo que a discussão estava se encaminhando para um território perigoso, com potencial para difamar um herói da Folha se a notícia chegasse às linhas de frente. Pode haver mudanças repentinas na frente, e então o Jinchuriki Duas Caudas pode se provar crucial. Suas palavras serviram como defesa para Yoichi, mas mesmo assim, Hiruzen sentiu uma pontada de frustração por ter que encobrir a monopolização de um ativo tão estratégico por Yoichi. Vamos nos concentrar nos ninjas da pedra. Eles guardam o rancor da nuvem, e ambas as vilas têm expandido ativamente seus arsenais nos últimos anos. Acho que podemos. Hiruzen considerou usar uma aliança com os ninjas da chuva como uma estratégia para lidar com a nuvem, potencialmente redirecionando a animosidade dos ninjas da pedra em direção a eles. A aliança era uma aposta arriscada, já que a pedra era uma das 5 grandes vilas ninja e não se aliaria a outra vila a menos que estivesse claramente perdendo a guerra. Mas valeu a pena tentar mudar a animosidade da pedra. Após extensa discussão na reunião Jounin, foi decidido retirar os ninjas da Folha das fronteiras dos países da grama e do fogo e então se esconder, criando a ilusão de retirada de forças para se concentrar em lidar com a nuvem quando, na verdade, os ninjas ainda estavam lá, apenas recuando um pouco. Se a joia recebesse essa notícia, eles poderiam reagir de uma de 3 maneiras: não fazer nada, atacar Folha ao lado da nuvem ou aproveitar uma batalha feroz entre Folha e nuvem para contra-atacar nuvem e reivindicar sua parte. A maioria dos Jounin acreditava que a pedra escolheria a terceira opção, e mesmo que a pedra iniciasse uma guerra contra eles, eles poderiam responder e apoiar rapidamente. Após a decisão, Hiruzen enviou pessoas para executar o plano. Quando a reunião terminou, Danzou finalmente se pronunciou com Hiruzen. Hiruzen, você deveria ter sido mais firme. Se cedermos, não conseguiremos nem trazer o Duas Caudas de volta. Tobirama Sensei errou ao nomeá-lo Hokage. Tapa? Hiruzen bateu a mão na mesa com o rosto frio enquanto retrucava: Danzou, eu sou Hokage. Você só precisa cumprir seus deveres na raiz. O resto não é da sua conta. Hiruzen, o que você quer dizer com isso? Não deixar Danzou falar o que pensa? Para que estamos aqui então? Koharu bufou friamente e se levantou, saindo da sala. Omura também se levantou e acrescentou sarcasticamente: é melhor você discutir na frente de todo mundo da próxima vez, já que você já se envergonhou. Depois que ele saiu, apenas Danzou e Hiruzen permaneceram no quarto. Danzou, não pretendendo ficar mais tempo, comentou antes de sair: você não é o Tobirama Sensei. E com isso, ele deixou o escritório do Hokage. Assombrado por pesadelos recorrentes de ser enforcado e espancado por Hiruzen e acordar dolorido mesmo quando visitava a Vila da Chuva, Danzou tentou todas as barreiras, mas sem sucesso. Depois de consultar vários ninjas habilidosos em genjutsu e técnicas mentais, ele confirmou que era apenas um sonho, refletindo talvez seus pensamentos subconscientes. Sabendo que não era culpa de outra pessoa, Danzou ficou cada vez mais ressentido com a liderança passiva de Hiruzen, que não tinha ação decisiva vista durante a Segunda Grande Guerra Ninja, e pensar que Hiruzen entrou em seus sonhos para derrotá-lo. Embora também sonhasse com Omura e Koharu, era Hiruzen quem passava mais tempo batendo nele nesses sonhos. Hiruzen, Omura e Koharu sentiam a mesma coisa, metaforicamente, batiam uns nos outros todos os dias, daí o desdém mútuo. A reunião anterior só foi adiada por necessidade. Assim que o escritório do Hokage ficou apenas com os 4, eles não conseguiram mais conter o desdém e começaram a trocar farpas. Depois que todos foram embora, Hiruzen pegou seu cachimbo, acendeu-o e deu uma tragada lenta, como se estivesse falando para o ar: eu sou Hokage.
Quando Fugaku voltou para casa, ele coincidentemente chegou ao mesmo tempo que Mikoto, e eles se cumprimentaram ao entrarem na casa. No entanto, Fugaku de repente sentiu uma sensação de estranhamento. Não é estranho que cônjuges se cumprimentem como estranhos ao voltarem para casa? Fugaku, a reunião continuou até agora? Sim, a reunião dos Jounin discutiu muitas coisas. Ah, Mikoto, você também poderia ter comparecido. Eu negligenciei esse assunto por um bom tempo. Sentindo uma distância crescente entre eles, Fugaku conversou com Mikoto mais do que o habitual. De fato, Mikoto já havia passado no exame de Jounin da Folha, mas gradualmente parou de assumir tarefas ninja devido às responsabilidades domésticas. Hoje discutimos principalmente questões operacionais. A situação na frente oriental pode não ser boa porque Yoichi capturou os Jinchuriki do Duas Caudas, então a nuvem pode iniciar uma batalha decisiva mais cedo. Mikoto tremeu levemente ao ouvir o nome de Yoichi, prestando menos atenção ao resto da conversa, percebendo apenas que poderia haver uma grande batalha envolvendo Yoichi. Haverá perigo lá? Uma vez que a guerra começa, como não pode haver perigo? Ninguém está isento. Fugaku não percebeu o rosto pálido de Mikoto enquanto se sentava no tatame para continuar. Se a guerra não correr bem, talvez eu também tenha que liderar nosso clã na batalha. Yoichi-kun também pode estar em perigo no campo de batalha? Você está falando da morte? Mikoto, de fato, essa é uma possibilidade se ele morrer. Fugaku fez uma pausa, então um pensamento lhe passou pela cabeça. Se Yoichi morresse na linha de frente, isso não significaria que Mikoto, que atualmente estava encarregado de certos assuntos do clã, poderia assumir completamente o controle. Embora o segundo ancião também tivesse uma chance, Mikoto agora era o mais indicado para supervisionar esses negócios. Sob sua liderança como chefe do clã, isso poderia potencialmente levar a um melhor desenvolvimento para o clã. Mikoto, indo em frente. Mikoto? Fugaku olhou para cima e viu que Mikoto, que estava na porta, não estava mais lá. Em vez disso, o ajudante entrou, trazendo uma xícara de chá para Fugaku e disse, líder do clã, parece que a senhora Mikoto acabou de voltar para o quarto. Ela parecia um pouco indisposta. E ela não estava com apetite antes. Ela me pediu para guardar sua parte da refeição. Entendo, ela deve estar muito cansada. Deixe-a descansar bem. Fugaku assentiu, reconhecendo o trabalho duro que todos estavam fazendo ultimamente, que não era menos exigente do que seus deveres na polícia. Provavelmente apenas exaustão. Obrigada. Por favor, não deixe Itachi perturbar Mikoto enquanto ela descansa. Ela assentiu. Entendo o líder do clã. Itachiko é muito bem comportado, muito mais do que minha filha. Ele já está pensando em se tornar um ninja para compartilhar seu fardo. É bom ouvir isso. Afinal, ele é meu filho. Fugaku não disse a última parte em voz alta para não parecer arrogante, mas era assim que ele se sentia. Embora não tivesse tido tempo de lidar com Itachi recentemente, Fugaku acreditava que seu filho se tornaria um grande ninja dentro do clã Uchiha. Líder do clã, vamos almoçar? Está pronto. Tudo bem, vamos almoçar então. Em outro cômodo, Mikoto se sentia desconfortável. Ouvir sobre o possível perigo para Yoichi a deixou com um aperto no peito, uma sensação que não havia diminuído. Aquilo foi apenas um sonho, não tem nada a ver com a realidade. Embora continuasse se tranquilizando, Mikoto não conseguia se livrar da inquietação em seu coração. De repente, sentiu que tudo no mundo real era tão monótono. Se ao menos pudesse permanecer no mundo dos sonhos para sempre. O marido atencioso que se importa com seu filho Sasuke. Depois de rezar pela linha de frente em seu coração, Mikoto, sentindo-se cansada, quis descansar um pouco, em parte esperando entrar no mundo dos sonhos, onde poderia se livrar de sua irritação. Mãe, você gostaria de comer alguma coisa no almoço? O som repentino da porta de correr e a pergunta de uma criança assustaram Mikoto, que então se levantou para olhar para a porta. Sasuke, ponto. Entretanto, ao ver Itachi, Mikoto rapidamente recuperou a compostura e disse, desculpe, Itachi, eu gostaria de descansar um pouco. Entendo, mãe. Tenha um bom descanso. Depois que Itachi fechou a porta e saiu, ele ficou se perguntando, enquanto se afastava, quem era esse Sasuke que sua mãe havia chamado. O campo de batalha com a Vila das Nuvens continuou a exigir missões de reconhecimento e expurgo de alta intensidade, agora com quase 3 meses de duração. No último dia em que a habilidade do Mestre dos Sonhos desapareceria, Yoichi se sentiu relutante em deixá-la ir, mas manteve sua rotina, treinando, permitindo que Mina pesquisasse, ajudando Kushina a extrair o chakra da 9 caudas e passando um dia e um pouco mais como marido de Mikoto. Mas naquele último dia, ele deixou escapar uma informação, insinuando que eles poderiam não se encontrar mais em sonhos, o que fez Mikoto normalmente assertiva entrar em pânico pensando que Yoichi queria o divórcio. Entretanto, depois que Yoichi compartilhou algumas notícias sobre os sonhos e a confortou em seu leito conjugal, a única coisa que Mikoto sentiu depois foi exaustão satisfeita. Quando o sonho terminou e Mikoto acordou, ela silenciosamente foi se lavar, com o coração cheio de contentamento e um leve arrependimento pela falta de tempo. Mas uma frase do sonho permaneceu nítida em sua memória, até que a guerra acabe. Só de pensar nessas palavras, Mikoto se sentiu aquecida por todo o corpo. Engula e engasgue. Depois de mergulhar na banheira, Mikoto pensou, será que o Yoichi-kun também teve o mesmo sonho? Foi por isso que ele me disse isso? Depois da guerra, ele virá me buscar? Pensando na intensa vida conjugal do sonho, que ainda não a satisfazia, o corpo de Mikoto ficou ainda mais sensível. Após o fim da habilidade, Yoichi adquiriu um poder relativamente comum, olfato e visão aprimorados. Era quase como transformá-lo em Inuzuka Kiba e Yuga Neji. O aumento repentino do olfato sem treinamento prévio foi um pesadelo para Yoichi. Vários aromas invadiram suas narinas, afetando até mesmo suas habilidades. Inicialmente, Yoichi chegou a usar 2 tiras nasais para aliviar os sintomas, mas conforme ele se acostumou com a habilidade, ela finalmente começou a ajudá-lo.
O aprimoramento da visão também foi modestamente útil, permitindo que ele visse claramente as pernas das formigas no chão, mas sem visão de raio-x. Úteis, mas limitados, Yoichi ainda preferia confiar em Daiki e Kira. As habilidades que ele extraía eram apenas versões mais fracas das deles. Depois de sacar essas duas habilidades, a roleta dos superpoderes mudou de repente. Não foi uma mudança enorme, apenas uma ramificação surgiu. Agora a roleta dos superpoderes oferecia duas opções. O primeiro permaneceu inalterado como antes, sorteando aleatoriamente uma superpotência por mês. O segundo adicionou um recurso que permitia o acúmulo de oportunidades de compra. 3 oportunidades poderiam ser trocadas por 15 dias de um poder usado anteriormente. Uchiha Yoichi escolheu a segunda opção sem hesitar. Ele já havia sorteado várias habilidades muito úteis antes, embora isso significasse usá-las apenas por 15 dias a cada 3 meses. Poder selecioná-las diretamente era muito mais benéfico do que sorteios aleatórios. Ele se lembrou de um ano em que não havia adquirido nenhuma habilidade útil. Às vezes, quando a sorte está ruim, é realmente terrível. Somente depois de escolher a atualização da roleta, Yoichi descobriu que essa atualização levaria algum tempo. Capítulo 122. Hamoi, seu esquadrão está de plantão hoje? Sim, e fica na área 3. Área 3 para limpeza? Da última vez, o esquadrão do Ilan Senpai teve problemas lá, e ouvi dizer que os corpos deles foram devolvidos, vítimas do Raijin da Folha. Ao saber que seu amigo foi designado para um local tão malfadado, o ninja da nuvem imediatamente ficou preocupado. O que você fará se encontrar o Raijin da Folha? Se acontecer, acontecerá. Mesmo que eu morra, não deixarei que ele menospreze a determinação de um ninja da nuvem. O rosto de Hamoi estava determinado, embora seu tom de voz e pernas tremessem levemente. Como um Chunin comum, ele ouvirá falar de Raijin da Folha massacrando inúmeras pessoas ultimamente, enviando muitos corpos para a fronteira da Terra das Águas Quentes. Nem mesmo as unidades de coleta de cadáveres foram acionadas por alguns dias, e os corpos se acumularam como uma pequena montanha. 3.000 ninjas da nuvem morreram nesse período, um total de 300 ninjas, um número que fez até o terceiro Raikage render os dentes de frustração. Irmão Otto, tem alguma maneira de mudar a missão? Depois de pensar um pouco, Hamoi ainda não conseguia superar o medo. Ele não tinha medo da morte, mas morrer nas mãos do Raijin da Folha parecia inútil. Tantos haviam morrido em suas mãos ao longo dos meses e nada havia mudado. As missões já foram atribuídas. O que mais você quer? Do que vocês estão falando? Uma voz de comando os assustou e quando se viraram, viram a da combinação A e B. Os ninjas entraram em pânico e responderam rapidamente. Nós, não dissemos nada. A olhou para eles e então avisou. Complete a missão corretamente. Na Vila das Nuvens, só reconhecemos a morte em batalha, e eu não sou exceção. Ele ouviu Hamoi querendo mudar sua missão e inicialmente queria puni-lo severamente para lhe ensinar as consequências da deserção, mas a reconsiderou. O medo do Raijin da Folha não era exclusivo de Hamoi. Nos últimos 3 meses, mais de 100 corpos haviam sido devolvidos. E rumores de que o Raijin da Folha era a foice de um ceifador ameaçador pairando sobre o pescoço dos ninjas da nuvem se espalharam. Punir Hamoi não mudaria o moral geral. Eles seguiram em direção à tenda do Raikage, sabendo que precisavam mudar sua abordagem rapidamente. Dentro da tenda do Raikage, junto com seu pai, estavam outros 2 Jounin, que seguiam o terceiro Raikage há muito tempo e tinham quase tanta autoridade na vila quanto um ancião. Pai, não podemos continuar assim. Devemos iniciar a batalha final. Falou diretamente com o terceiro Raikage. Nossos ninjas sensoriais são inferiores aos da Vila da Folha em termos de linhagem e técnicas secretas. Fomos arrastados por eles esse tempo todo. A reputação daquele Uchiha desgraçado só cresce. Se isso continuar, mesmo que iniciemos uma batalha decisiva, estaremos em desvantagem. Nos últimos meses, mais de 400 ninjas da nuvem morreram, em comparação com cerca de 200 da Folha. A taxa de mortalidade era de mais de 2 horas e 1. Continuando assim, a nuvem seria lentamente sangrada até secar por aquele bastardo Uchiha. E como seus ninjas sensoriais não conseguiam igualar o Byakugan de Konoha e outras técnicas secretas, eles nem conseguiram localizar aquele bastardo Uchiha. Certa vez, A e Killer B tentaram usar outro esquadrão ninja da nuvem como isca, mas quando estavam um pouco fora do alcance, o esquadrão foi morto pelo bastardo Uchiha em poucos minutos, e ele até escapou bem na frente deles. Depois, A e Killer B perseguiram-no apressadamente, mas felizmente, o 8 caudas interior de Killer B os avisou bem a tempo, ou eles teriam sido cercados pelos ninjas da Folha. Espere um momento, A tenda ficou em silêncio por um tempo antes que um ninja da nuvem entrasse, segurando um relatório da Vila da Nuvem, e o entregasse ao terceiro Raikage. Raikage-sama, está é uma mensagem do ancião da vila. Entendi. O terceiro Raikage leu e passou adiante. Finalmente chegou a Era informação da terra dos campos de arroz. Ninjas da pedra tentaram atacar com 300 ninjas, mas foram repelidos por Sazori, que matou muitos deles. E o ancião da vila já havia enviado reforços. Mesmo que os ninjas da pedra aumentassem suas forças, ele não os deixaria cruzar a terra dos campos de arroz. Vamos nos preparar para a batalha final como a sugere. A voz do terceiro Raikage era firme, seus punhos estalando com determinação. Precisamos derrotar Konoha na batalha final? Fique de olho em Killer B e tome cuidado com aquele movimento de Uchiha Yoichi. Ele se referia ao jutsu que Yoichi usou para quebrar o braço, que tinha um poder de penetração ainda mais aterrorizante do que uma bijudama. Se Killer B se transformasse no 8 caudas completo, provavelmente seria atingido por ela. Desta vez, a precisava proteger Killer B e enfrentar aquele bastardo Uchiha, evitando qualquer perturbação a Killer B. Eu entendo, pai. Após sondagens contínuas, quase conseguimos localizar o acampamento da Folha. Os sacrifícios dos nossos ninjas não serão em vão.
Outro Jounin da nuvem falou, observando que eles gradualmente reduziram as possíveis localizações do acampamento da Folha após marcar 15 áreas e enviar continuamente esquadrões para missões de limpeza e reconhecimento. Vá se preparar, liberte toda sua raiva reprimida no campo de batalha. Eu entendo, pai. Estava pronto para dar uma lição naquele bastardo Uchiha. Enquanto isso, do lado de Konoha, a situação era completamente oposta. Quanto mais o tempo passava, mais o moral deles aumentava. Recentemente, esquadrões de missão até perseguiram ninjas da nuvem para matá-los, tudo por causa do Raijin da Folha naquele campo de batalha. Graças a Uchiha Yoichi, os ninjas da nuvem eram escassos no acampamento. Qualquer esquadrão da nuvem que se esgueirasse era rapidamente eliminado. Na tenda, Kurenai espiou, mas viu apenas Yujito e suspirou. Yoichi-sensei não está aqui de novo. Então, falando com o silencioso Yujito, ela disse, você ainda não percebeu? Você deveria simplesmente seguir o Yoichi-sensei honestamente. Geralmente é fácil conversar com ele, mas quando fica bravo ninguém consegue pará-lo. Estou falando sério. Da última vez que não completei uma missão, ele me pendurou numa árvore e depois com um chicote. Você realmente quer ser espancado desse jeito? Kurenai estava falando animadamente quando de repente ouviu uma voz familiar na porta, fazendo seu rosto endurecer. Então, ao ver Yoichi calmo, Kurenai rapidamente agiu de forma fofa. Yoichi-sensei, eu só estava tentando persuadi-la. Persuasão é inútil. Ela não tem escolha. Suas palavras fizeram Yujito se virar de raiva, mas ao ver o rosto de Yoichi, seu peito arfou de fúria antes que ela se deitasse novamente. Ela havia chorado bastante nos últimos dias e jurou secretamente não chorar mais. Incapaz de retornar à Vila das Nuvens e sem número coragem de se matar, Yujito permaneceu na tenda de Yoichi, ocasionalmente caminhando ao redor do acampamento, mas em grande parte confinada. Esqueça o Yujito por enquanto. O que você acabou de dizer? Você quer que eu te trate assim no futuro? Ei Yoichi-sensei, tenho uma missão. Vou sair agora. Com isso, Kurenai passou apressadamente por Yoichi que não a impediu. Sua recente experiência com ninjutsu o havia esgotado, e ele precisava descansar. Depois que a habilidade do Mestre dos Sonhos desapareceu, Yoichi fez seu clone das sombras retornar secretamente para Konoha para trazer a Pedra da Estrela. Nos últimos 3 meses, durante cada intervalo, Yoichi saía do acampamento e ia para uma área isolada para absorver o chakra da Pedra Estelar. Além de aumentar a temperatura corporal, absorver o chakra da Pedra Estelar não oferecia outros benefícios. Mesmo que irradiasse um pouco durante a absorção, dissipava-se depois. Os ninjas da estrela cultivavam há centenas de anos, e a terceira sombra estelar, que viveu durante o período dos reinos combatentes, era ainda mais velha que a Shirama. Ele também absorveu o chakra de Pedra Estelar sem problemas. Além disso, Yoichi experimentou pessoalmente o aumento do chakra do Sharingan pela Pedra da Estrela. Embora a maior parte do chakra da Pedra da Estrela tenha sido absorvida por Godzilla, uma pequena parte foi absorvida por seu Sharingan. Após 3 meses de absorção diária, seus 3 Tomoe se uniram na noite passada, evoluindo para o Mangekyou Sharingan. Mudanças emocionais intensas são um método para o Tomoe avançar para o Mangekyou, mas não um único. O Sharingan é um tipo de chakra produzido no cérebro, correspondendo a mudanças no órgão ocular. Em vez de serem meras mudanças nos olhos, trata-se mais da estimulação desse chakra único. Assim, mesmo sem o Sharingan, a habilidade de usar o Susanoo após despertar o Mangekyou permanece, embora a liberação do Doujutsu exija o órgão ocular. O chakra da Pedra Estelar e o chakra único do clã Uchiha estão de alguma forma relacionados, permitindo que o Sharingan de Yoichi se fortaleça ao absorver o chakra da Pedra Estelar. 3 meses de absorção avançaram diretamente seu Sharingan para o Mangekyou. Depois que o Sharingan evoluiu para o Mangekyou, o chakra de Yoichi também aumentou, praticamente dobrando de tamanho em relação a antes. Com o avanço dos 3 Tomoe para o Mangekyou, Yoichi também descobriu os 2 Doujutsu residindo em seus olhos. Seu olho esquerdo abrigava Ishimikumari. Seu olho direito abrigava Yamari no Mikoto. O olho direito, simbolizando a divindade da vida eterna, tinha o poder de eliminar a morte. Tudo que ele contemplava prosperava, representando os desejos mais profundos de Yoichi. O olho esquerdo era mais parecido com o deus do desastre, com poderes semelhantes a uma maldição, que enfraqueciam rapidamente o corpo do inimigo. Yoichi conseguia controlar com precisão qual parte do corpo era afetada. Havia também um terceiro doujutsu, o Susanoo. Ele tentou usar o Susanoo ontem à noite. Instantaneamente, um meio esqueleto de Susanoo de 10 metros de altura se formou fora de seu corpo. À medida que Yoichi aumentava sua produção de chakra, o Susanoo esquelético gradualmente se tornou blindado. No entanto, ele desativou rapidamente o Susanoo, pois liberar grandes quantidades de chakra era doloroso, embora tolerável para ele. O modo de chakra do estilo raio já exigia a liberação contínua de chakra, então Yoichi estava acostumado a ele. E o Susanoo blindado estava dentro de sua capacidade de resistência. Ainda assim, o uso frequente do Susanoo causava uma sobrecarga significativa nos olhos. Sem experimentar de fato a integração das células de Hashirama, Yoichi decidiu minimizar seu uso. No espaço dos sonhos, Mina experimentou integrar as células de Hashirama mais de 200 vezes, eventualmente elaborando 3 planos. Agora, eles só precisavam obter as células de Hashirama na prática. No entanto, os restos mortais de Hashirama estavam bem guardados em Konoha, provavelmente acessíveis apenas a Hokage e aos altos oficiais da vila. De volta, Yoichi planejou encontrar uma oportunidade. Ele já tinha um método sintético para células de Hashirama, agora só precisava das próprias células. Yoichi dono. Alguém do lado de fora da tenda chamou. Yoichi sentou-se e saiu. O ninja mensageiro, vendo Yoichi, disse rapidamente. O comandante convocou todos os Jounin para se reunirem.
Entendido. Yoichi respondeu e foi até a tenda de comando. Logo, todos os Jounin se reuniram na tenda de Sakumo, embora 4 estivessem desaparecidos, não porque não tivessem vindo, mas porque aqueles 4 Jounin já haviam morrido no campo de batalha. Agora que todos estão aqui, vou direto ao ponto. Os ninjas da nuvem estão lançando um grande ataque. Parece que descobriram nosso acampamento e estão vindo para cá, disse Sakumo com uma expressão grave. Pelo menos 1000 homens, e não sabemos se o Jinchuriki do 8 caudas está entre eles, mas não podemos deixá-lo se aproximar. É por isso que já ordenei que o corpo ninja se reúna aqui para detê-los. Enquanto falava, ele apontou para um ponto no mapa. Uma encosta que havia sido escolhida como posição defensiva porque era um local excelente para organizar uma defesa. Todas as equipes da missão foram dissolvidas para se juntar ao corpo ninja, exceto as equipes de Yoichi, Sarutobi e a minha. Imamura-kun, talvez você precise assumir o comando. Sakumo continuou mantendo apenas 3 equipes Jounin, cada uma composta por 6 Jounin e vários Chunin excepcionais. Essas 3 equipes Jounin foram encarregadas de combater os ninjas mais poderosos da nuvem, como o terceiro Raikage e a combinação A e B. Se esses oponentes formidáveis invadissem o corpo ninja da folha, isso resultaria em um massacre horrível. Imamura concordou com a cabeça. Não se preocupe, Sakumo-kun. Yoichi-kun sobre o duas caudas. Tomei precauções. A nuvem não terá um Jinchuriki duas caudas vivo. Yoichi declarou, tendo deixado um selo do deus voador do trovão em Ujito e providenciado para que as pessoas a vigiassem no acampamento. Se a nuvem conseguisse resgatá-la, eles não escapariam de sua perseguição. Que bom ouvir isso. Tenham cuidado pessoal no campo de batalha. Com essas palavras de Sakumo, a batalha final estava pronta para começar. Shizune, espere aqui por mim. Espere só meu retorno. Lady Tsunade, aonde a senhora vai? O navio parte em 3 horas. Ingressos ou o que quer que seja não importam. Não estamos sem dinheiro agora. Se ele expirar, compramos outro. Tsunade disse, planejando ir embora. Desde que aquele pirralho Uchiha foi embora, ela sentiu um peso no peito, como se uma pedra estivesse pressionando. É tudo por causa daquele pirralho. Porque ele me disse essas coisas, tornando impossível relaxar mesmo viajando. Afinal, era a vila que seu avô havia fundado. Ela decidiu voltar e dar uma olhada. Se as coisas piorassem, ela poderia pedir ajuda às lesmas. Tsunade achava que isso era o máximo que podia fazer. Capítulo 123. A mobilização massiva dos ninjas da nuvem, com milhares de ninjas indo para o campo de batalha, era impossível de esconder. A Vila da Folha empregou várias técnicas de reconhecimento, incluindo ninja sensores. A técnica de transmissão da mente e do corpo do clã Yamanaka para controlar pássaros e monitorar em tempo real, e o Byakugan para observar de longas distâncias. Embora fosse impossível monitorar todos os esquadrões ninjas da nuvem, quando uma grande força de como invadisse a Terra do Fogo, a notícia certamente seria retransmitida imediatamente. Os ninjas da Folha chegavam primeiro ao campo de batalha e preparavam tudo com antecedência. Embora a guerra ninja não envolvesse armas de fogo, as trincheiras ainda eram essenciais para uma defesa eficaz contra o ninjutsu, fornecendo cobertura em buracos profundos. No entanto, Yoichi questionou esse método. Por que não desenvolver armas de fogo? Pensou. É verdade que ninjas de nível médio e alto conseguiam escapar de balas, mas as principais forças nas guerras ninjas eram ninjas de nível baixo e médio, sendo os de nível alto bastante raros. Além disso, uma vez atingidos por tiros, até mesmo ninjas de nível médio teriam dificuldade para escapar sem usar jutsus poderosos para se defender. O caminho Azura de Pen usou mísseis para matar inúmeros ninjas. Embora o desenvolvimento de armas de fogo no mundo ninja não tenha sido lento, sua implantação real foi limitada. A Vila das Nuvens até pesquisou secretamente canhões de chakra, que se mostraram incrivelmente poderosos quando revelados, tendo um alcance ainda maior que o da Bijudama. Logo, os sentidos de Yoichi detectaram as forças da nuvem se aproximando. Um membro do clã Yamanaka sentado ao lado de Sakumo abriu os olhos de repente e relatou. O pássaro que eu estava controlando voou muito baixo e foi avistado. No entanto, eu só vi o terceiro Raikage. Não encontrei ninguém parecido com o Jinchuriki do 8 caudas. Foi fácil reconhecer o terceiro Raikage. Yoichi havia descrito as feições do Jinchuriki do 8 caudas, mas o Yamanaka não conseguiu identificá-lo no curto espaço de tempo disponível, sugerindo que a nuvem poderia tê-lo escondido. Sakumo respondeu, eu cuido do terceiro Raikage. Mas se o Jinchuriki do 8 caudas não aparecer, eles provavelmente estão planejando atacar nossas forças com a Bijudama. Apesar do braço quebrado do terceiro Raikage e da proficiência de Sakumo em jutsus de vento, ele estava confiante em conter o Raikage, mas estava preocupado com o 8 caudas. Se eles não quiserem sair, nós os forçaremos a sair, declarou Yoichi decidido. Preparem-se para Bijudama agora, mas a nuvem pode não conseguir me derrotar. Com seu Sharingan evoluído para o nível Mangekyou, aprimorando sua percepção e habilidades de Genjutsu. Juntamente com chakra dobrado e velocidade e reflexos extremamente rápidos, Yoichi era tão formidável quanto uma besta com cauda para os ninjas da nuvem. À medida que as forças da nuvem se aproximavam, a 1 quilômetro de distância, Yoichi sugeriu, Sakumo-senpai, devemos atacar primeiro. Quem agir primeiro estará no controle. Tanto Yoichi quanto Sakumo eram adeptos de evitar jutsus de pequena escala devido à sua velocidade, embora jutsus de grande escala representassem um desafio maior. Concordo, concluiu Sakumo após um momento de reflexão. Eles precisavam atrair o terceiro Raikage e os Jinchuriki do 8 caudas para outro campo de batalha. Deixá-los em paz resultaria em pesadas baixas para os ninjas da folha. Em meio ao trovão cada vez mais intenso, o corpo de Yoichi fervilhava de eletricidade, e raios o envolviam em uma aura crepitante.
Esta foi a primeira vez que muitos ninjas da folha viram o Raijin da folha em ação, e só o modo chakra já era uma técnica que valia a pena aprender para o resto da vida. Com uma explosão, ele disparou para frente como uma corrente repentina, acelerando em direção às forças da nuvem. Sakumo já havia instruído sua equipe para fazer o acompanhamento, e ele também avançou em direção ao acampamento ninja da nuvem. Lá está o Raijin da folha. Ele está vindo em nossa direção. Um grito assustador ecoou pelo acampamento da nuvem, seguido por uma ordem de ataque, liberando uma saraivada de shurikens, kunai e explosivos em direção a Yoichi. Entretanto, com sua visão dinâmica aprimorada pelo Sharingan e a velocidade de seu modo de chakra do estilo raio, Yoichi evitou facilmente esses ataques. Quando ele se aproximou a 40 metros, o ninja da nuvem gritou, "Use Jutsu!" Vários ninjas da nuvem da linha de frente começaram a formar selos para liberar Jutsu e bloquear Yoichi, mas os raios ao redor de Yoichi aumentaram violentamente enquanto ele levava seu fluxo de chakra ao limite. Os ninjas da linha de frente da nuvem não conseguiram reagir a tempo, vendo apenas um relâmpago antes que 2 deles fossem cortados no pescoço por Uchiha Yoichi enquanto ele passava por eles. Matem-no! Enfurecidos por alguém ousar atacar sozinho a formação deles, vários Jounin da nuvem gritaram, determinados a matar o infame Raijin da folha ali mesmo. No entanto, se Yoichi tivesse sido morto tão facilmente, o terceiro Raikage já teria vencido há muito tempo. Seu Sharingan de 3 Tomoe girava rapidamente, observando cada movimento ao seu redor. Com sua percepção visual dinâmica aprimorada, os movimentos dos ninjas da nuvem pareciam em câmera lenta, tornando fácil para ele antecipar e contra-atacar. Em um mero momento ele se aproximou, e sua espada Raijin, crepitando com raios, perfurou corações, cortou cabeças e desviou de kunai com movimentos mínimos. Uma prova de seus reflexos e velocidade aguçados. Conforme ele se movia, cada morte deixava uma marca queimada, graças à descarga elétrica de sua lâmina. Enquanto ele avançava, um corajoso porém imprudente ninja da nuvem tentou um ataque surpresa por trás, mirando um golpe pesado com uma espada. Clang! A lâmina atingiu Yoichi, mas ao entrar em contato com a aura eletrificada que o cercava, ela se estilhaçou em pedaços. Quem você está chamando de fraco? Zombou Yoichi, agarrando o pescoço do ninja da nuvem e esmagando sem esforço. Em seguida prendeu rapidamente uma etiqueta explosiva ao corpo e o chutou de volta para as linhas inimigas. Estilo de fogo. Grande aniquilação de fogo. Com seu corpo irradiando calor intenso, Yoichi liberou uma enorme onda de fogo que se transformou em um inferno devastador, incinerando qualquer ninja da nuvem que não conseguisse escapar de sua fúria. Droga, parem ele! Gritou alguém atrás. Yoichi se virou e viu o futuro Raikage saltar do alto com o punho erguido, desferindo um golpe poderoso contra ele. Com um estrondo estrondoso, seus punhos colidiram, enviando uma onda de choque pela área. A força do impacto criou uma cratera sob os pés de Yoichi, mas seu físico robusto garantiu que ele permanecesse praticamente ileso. E Yoichi riu friamente, encarando o Raikage com um olhar que prometia a morte. Se é só isso que você tem, então vai morrer aqui hoje. O que você disse? Ficou furioso, mas enquanto se preparava para atacar novamente, avistou o Sharingan de Yoichi, que era diferente de qualquer outro, desprovido de seu Tomoe habitual. Ishimikomari ativado. Pela primeira vez, Yoichi utilizou sua técnica do Mangekyou Sharingan contra um oponente tão formidável quanto o futuro quarto Raikage. Seu olho esquerdo sangrava devido à tensão. De repente, sentiu seu corpo enfraquecer drasticamente. Seu chakra diminuiu, minando sua força e quase paralisando seus membros. Eu te disse, você vai morrer. Enquanto Yoichi falava, ele sacou sua espada Raijin e mirou no pescoço de A. Naquele momento crítico, um tentáculo enorme surgiu, envolvendo-a e tentando arrastá-lo para longe. Embora tenha sido resgatado, o tentáculo foi cortado pelo golpe rápido de Yoichi. Irmão mais velho, o que houve? Killer B apareceu, com a voz carregada de preocupação, nem mesmo com vontade de suas rimas habituais, dada a gravidade de enfrentar um adversário tão poderoso. Meu corpo ficou fraco de repente. Não foi Genjutsu. O Sharingan dele é especial. Tenha cuidado, alertou A, tentando se recuperar. Não se preocupe, eu não vou usar o 8 caudas contra ele, mas Juki vai me ajudar, declarou B, enquanto começava a se transformar, envolvendo-se em uma capa de chakra avermelhada que formava uma estrutura esquelética e 6 caudas de chakra. Irmão, vamos expulsá-lo do campo de batalha. É desvantajoso para nós lutar aqui. Tudo bem, B. Vamos garantir que ele morra aqui hoje. A força de A retornou, seu corpo crepitando com energia elétrica renovada. 2 contra 1? Vamos ver como vai ser, disse Yoichi calmamente, preparando sua espada Raijin enquanto se agachava levemente. Enquanto isso, Sakumo conseguiu atrair o terceiro Raikage, garantindo que nenhum dos lados deixaria seus lutadores de alto nível causarem estragos descontrolados em suas forças. Como o ataque inicial de Yoichi já havia tirado a vida de mais de 40 ninjas da nuvem, o campo de batalha estava tenso com a expectativa pelo próximo movimento. Imamura, vendo Sakumo partir, gritou, ataque. Imediatamente, técnicas de liberação de terra abriram caminho, seguidas por uma enxurrada de shuriken, kunai e marcadores explosivos caindo sobre o acampamento Kumo. Capítulo 124. Saia da minha frente. Como um raio vermelho, uma figura avançou na frente de Yoichi e no momento seguinte, as 6 caudas de chakra da besta com cauda em suas costas incharam enormemente e desceram ferozmente. No entanto, Yoichi também não era lento. Ele também havia treinado o modo de chakra do estilo raio e possuía o Mangekyou Sharingan, o que aprimorava muito sua percepção visual dinâmica. Bom.
Todas as 6 caudas de chakra se chocaram contra o chão vazio, pulverizando a terra dura, mas errando completamente Yoichi. Sentindo o ar onde suas caudas balançavam, Killer Bee imediatamente se virou e gritou: Irmão, ele está vindo atrás de você. A figura de Yoichi brilhou como um relâmpago, desviando para a esquerda e para a direita até estar bem na frente de A. Sob a pressão do Sharingan, A teve que baixar o olhar, evitando contato visual, mas isso significava que ele mal conseguia ver a parte superior do corpo do oponente. Uma desvantagem mortal para um ninja de taijutsu como ele. Raijin avançou, e Yoichi mirou nos pontos vitais da cabeça de A, preparando-se para prosseguir com o ataque. No entanto, ele franziu a testa de repente e saltou para cima. Um segundo depois, um braço de chakra esticado surgiu atacando. Era Killer Bee, preocupado que A estivesse em desvantagem. Quando Yoichi correu em direção a Killer Bee, A se virou e revidou com uma mão de chakra. Então Killer Bee rapidamente se moveu para o lado de A, percebendo que Yoichi estava mirando seu irmão como ponto de ruptura. Treinando com as mesmas técnicas quase idênticos em velocidade e força física, Yoichi possuía o Sharingan. Em comparação, seu irmão estava em completa desvantagem. Não poder olhar nos olhos do oponente tornava o combate incrivelmente desafiador. Irmão, estamos sendo empurrados para o centro da nossa formação novamente. Killer Bee notou que eles pretendiam expulsar Yoichi, mas sob seu ataque implacável, eles estavam sendo empurrados para mais perto do centro de suas próprias forças. Essa posição como Jinchuriki o impediu de usar alguns de seus jutsus mais destrutivos. Enquanto isso, os ninjas da folha estavam fortalecendo suas defesas com técnicas de terra enquanto avançavam lentamente com shurikens e marcadores explosivos em direção à posição dos ninjas da nuvem. Mas agora com essas duas figuras monstruosas lutando no meio das forças da nuvem, nem mesmo a elite da nuvem pôde intervir, deixando os outros apenas se esquivando. Agora você deve estar se sentindo bem contido. Yoichi retornou, aparecendo diante de Killer Bee e A novamente. Ele então conectou-se ao chakra da 9 caudas armazenado dentro de si, suas roupas cobertas de chakra dourado, simulando chamas ao seu redor com muitos tomoe aparecendo em seu colarinho. Mas para mim, este é o campo de batalha perfeito. Décadas mais tarde, o Susanoo fez sua primeira aparição usando 8 caudas e o futuro 4º Raikage como trampolins. Um enorme chakra azul escuro envolveu o corpo de Yoichi, formando rapidamente um esqueleto humanoide, que então se cobriu de músculos e armadura. Em segundos, um Susanoo azul escuro de 60 a 70 metros de altura surgiu diante de Killer Bee e A. Usar este Susanoo, no entanto, fez os olhos de Yoichi sangrarem. Seu Mangekyo ainda não estava aperfeiçoado. Embora o chakra da 9 caudas pudesse cobrir o Susanoo com uma armadura, ele era significativamente menor em tamanho. Irmão, Ashi, que técnica é essa? Killer Bee ficou impressionado com o imponente Susanoo. Até mesmo a lâmina de chakra que ele empunhava parecia ter mais de 30 metros de comprimento. Este deve ser o doujutsu supremo do clã Uchiha, o Susanoo. Cuidado, B, seu poder destrutivo é comparável ao de uma besta com cauda. Jiuki alertou em voz alta. Embora nunca tivesse visto a Goromo usá-lo, Ashura já havia conquistado o reconhecimento deles após um árduo cultivo e lhe emprestar o chakra da besta com cauda. Irmão, tome cuidado, este deve ser o último doujutsu do clã Uchiha, o Susanoo, tão destrutivo quanto uma besta com cauda. Killer Bee repassou a informação para A, mas seu olhar endureceu no segundo seguinte, gritando em sua mente, Ashi. Yoichi, controlando Susanoo, sacou uma lâmina de chakra e cortou violentamente. Mas Killer Bee reagiu rapidamente, sem se importar com A ao seu lado, transformando-se instantaneamente em sua forma completa de 8 caudas, usando seu tentáculo para bloquear a lâmina. Bum! Uma explosão estrondosa como um trovão vindo de céus claros, seguida por um choque feroz entre a lâmina de chakra e o tentáculo, lançou uma onda de choque que se espalhou para fora. A força do impacto foi semelhante a um jutsu de liberação de vento de nível S, com poder de percorrer quilômetros. O chão explodiu com areia e pedras voando, transformando-as em projéteis mortais semelhantes a shurikens. Qualquer ninja da nuvem que se aproximasse demais da explosão era erguido no ar, atingido por destroços e envolto em uma nuvem de névoa de sangue. Até mesmo A foi jogado para trás, atingido primeiro pela transformação completa do 8 caudas de Killer Bee, e antes que ele pudesse se recompor, os dois seres colossais se chocaram novamente. O que é aquilo? 8 caudas, esse é o Lord Killer Bee, mas o que é aquilo na frente dele? O barulho e a atividade massivos atraíram o olhar aterrorizado de todos os ninjas da nuvem e até mesmo os ninjas da folha viram os dois seres gigantes. O aparecimento do 8 caudas foi uma má notícia. Se ele decidisse usar uma bijudama, ninguém poderia resistir no acampamento da folha. No entanto, o lado bom era a presença de um gigante de chakra enorme combatendo 8 caudas, mantendo-o ocupado demais para se concentrar em qualquer outra coisa. Imamura relembrou as palavras de Yoichi antes da batalha. Embora incerto, ele sentia que o gigante de chakra azul escuro era parente de Yoichi. Continuem o ataque aos ninjas da nuvem. Raijin de Konoha prendeu 8 caudas. Imamura usou habilmente o aumento de moral, incitando os ninjas da folha a continuarem sua ofensiva. Com os dois gigantes batalhando no centro das forças da nuvem, qualquer ânimo de luta que ainda lhes restava certamente foi atenuado. Aproveitando a oportunidade para derrotar o inimigo, eles intensificaram o ataque. Yoichi, após seu Susanoo bloquear o ataque do 8 caudas, ergueu outra mão, formando rapidamente uma lâmina de chakra semelhante e desferindo um novo golpe. Com essa vantagem tática, a folha pretendia dispersá-los completamente. Enquanto isso, Yoichi, após seu Susanoo bloquear outro golpe, ordenou que ele levantasse outra mão, formando rapidamente uma lâmina de chakra para cortar novamente. Esse ataque, em sequência a outro, cortou diretamente mais 2 tentáculos do 8 caudas. Ai, isso dói, seu idiota!
Killer B gritou e rapidamente reuniu uma bijudama de alta densidade na boca do Oito Caudas e atirou direto na cabeça do Susanoo. Mas no último momento, Yoichi dissolveu Susanoo e pulou de cima. Quando ele deixou a cabeça do Susanoo, a construção gigante de chakra se dissolveu, mas Yoichi, antes de atingir o chão, formou uma versão menor, com meio corpo, do Susanoo. Sem armadura. Este Susanoo menor de meio corpo esticou o braço pouco antes de pousar, agarrando a que ainda estava no ar, e então Yoichi ativou sua técnica Mangekyou. Ishimi Kumari. Droga, essa técnica de novo não. Enquanto a tentava se libertar das garras do Susanoo, ele sentiu uma fraqueza repentina, como se estivesse doente. E toda a força e chakra para resistir haviam desaparecido. No segundo seguinte, Yoichi sacou a espada Raijin, moveu-se rapidamente para o lado de A, e cravou a lâmina logo acima do coração. Se você ousar disparar uma bijudama, eu matarei o futuro quarto Raikage agora mesmo. Uchiha Yoichi segurava A na frente dele, a lâmina contra seu coração, enquanto olhava friamente para a figura gigante à sua frente. Sua resistência parecia estar diminuindo, ele ainda tinha chakra, mas a dor intensa em seus olhos era quase insuportável. Principalmente porque ele não conseguia derrotar Killer B rapidamente e quando o tempo do Susanoo acabasse, ele esperava enfrentar um ataque combinado dos dois adversários. Então, aproveitando o salto de A no ar, ele decidiu dissolver o Susanoo e desabilitar A primeiro, simplificando os próximos passos. A. B. Uma figura robusta se aproximou rapidamente, chegando rapidamente com vários outros seguindo, chegando ao campo de batalha um após o outro. Killer B também dissolveu sua transformação completa no Oito Caudas, indo até o lado do terceiro Raikage e dizendo, desculpe, Lord Raikage, eu não estava cuidando do meu irmão. O terceiro Raikage interrompeu, não precisa dizer mais nada, B. Como ninja, A estava preparado quando foi para o campo de batalha. Naquele momento, Presa Branca de Konoha e outros 3 Jounin chegaram ao lado de Yoichi. Ao vê-lo dominar o combo A-B, ficaram satisfeitos, embora Sakumo murmurasse, desculpando-se. Desculpe, Yoichi-kun, não consegui parar o terceiro Raikage. Está tudo bem, nós vencemos. Yoichi então se virou para o terceiro Raikage e declarou friamente, eu lhe dou 2 opções, retirar-se da Terra das Águas Quentes em 5 dias, admitir a derrota da Vila das Nuvens e libertá-lo-ei depois de 10 dias, ou eu mato agora mesmo e lutaremos outra batalha. Ao ouvir isso, o terceiro Raikage gritou de raiva, droga, ninjas da nuvem não se submetem. 10 segundos, então eu mato, ou me obrigo a agir mais cedo. Yoichi interrompeu friamente o desabafo fútil do terceiro Raikage. Um verdadeiro guerreiro não aceita ameaças. O terceiro Raikage hesitou, claramente mais um defensor da paz. Com a lâmina Raijin perto do coração de A, apenas um acionamento do modo de chakra do estilo raio acabaria com sua vida. 3, 2, a Vila das Nuvens se retirará da Terra das Águas Quentes. O terceiro Raikage gritou alto. Naquele momento parecia que ele havia perdido o que restava de seu espírito ninja e a dignidade de um Kage, tudo para trazer seu filho e o futuro Raikage para casa. Agora um homem mutilado, ele se tornou um covarde, incapaz de deixar o título Raikage perder sua linhagem sob seu comando. Depois de gritar isso, o terceiro Raikage pensou consigo mesmo que ele era um Raikage inapto. Capítulo 125. O terceiro Raikage, liderando seu povo, deve se retirar da Terra das Águas Quentes dentro de 5 dias, que é separada da Terra do Fogo. A Vila das Nuvens construiu vários postos avançados ninjas na Terra das Águas Quentes. Eles sempre foram dominadores, monopolizando missões na Terra das Águas Quentes, por isso detêm uma influência significativa lá. Agora, retirar todas as suas forças em 5 dias não é uma tarefa simples. Após o anúncio da rendição, a aura dominadora do terceiro Raikage desapareceu. Esta guerra lhe custou muito caro e foi a derrota mais desastrosa. Após retornar à Vila das Nuvens, mesmo que todos os ninjas das nuvens implorassem, ele não permaneceria mais na posição de Raikage. Então ele deve garantir o retorno seguro de A. A não tendo cometido erros tão graves quanto os seus, ainda pode se tornar a nova esperança para a Vila das Nuvens, uma esperança que não deve morrer aqui. Depois que o terceiro Raikage, Killer B e outros ninjas da nuvem partiram, Sakumo imediatamente providenciou o selamento do chakra de A e o tratamento médico. A estava sangrando há muito tempo durante o impasse, e seu ferimento estava perigosamente perto do coração. Após lidar com os assuntos do campo de batalha, Yoichi sentou-se exausto no chão. A pressão do Mangekyou Sharingan sobre seu corpo era tremenda. Mesmo que ele pudesse suportar, cada célula do seu corpo sentia dor, e seus olhos pareciam estar queimados pelas chamas. Usar o Susanoo de corpo inteiro estava além de suas capacidades atuais. Apesar de seu grande poder, que lhe permitia dominar até mesmo 8 caudas por um instante, a demanda por chakra era imensa. Sem o chakra do 9 caudas, o seu provavelmente duraria apenas 1 minuto. Ele conseguiu aguentar cerca de 4 minutos, mas 1/3 do chakra armazenado da 9 caudas já havia sido usado. Sakumo se aproximou de Yoichi e perguntou, Yoichi-kun, você está bem? Vou providenciar um ninja médico para você imediatamente. Não precisa, Sakumo-senpai, deixe os ninjas médicos cuidarem dos outros primeiro. Meus ferimentos não são algo que eles possam tratar. Yoichi dispensou a oferta. Sua maior dor era o uso excessivo do Mangekyou Sharingan. Depois de usar 2 jutsus e o Susanoo por 4 minutos, sua visão estava começando a ficar turva, algo além da capacidade de cura de um ninja médico. Espera, aquele chakra. Yoichi virou a cabeça para outra direção, sentindo o chakra de Tsunade. Sakumo, percebendo a distração de Yoichi, perguntou, o que foi, Yoichi-kun? Há outro inimigo? Parece um conhecido.
Sakumo-senpai, por favor, providencie a limpeza do campo de batalha. Vou verificar. Embora a folha tivesse avançado com sucesso, os ninjas da nuvem não cessaram seus contra-ataques. O caos causado pelo Susanoo e pelo Oito Caudas de fato perturbou o campo de batalha, mas sob o comando dos Junins da nuvem, eles ainda conseguiram infligir baixas significativas à folha. Entretanto, comparado à nuvem, a folha claramente saiu vitoriosa. Então tenha cuidado. Se houver um inimigo, sinalize imediatamente. Entendido. Yoichi caminhou lentamente em direção à floresta próxima, intrigado ao se lembrar de ter mandado Tsunade embora. Por que ele estava sentindo o chakra dela por perto novamente? Deveríamos estar nos aproximando do campo de batalha agora. Houve um barulho enorme agora mesmo. Por que tudo se acalmou de repente? Tsunade se apressou, franzindo a testa. Então decidiu. Assim que chegar ao fundo do campo de batalha, invocarei uma lesma para ajudar a tratar deles e daquele pirralho, e depois irei embora. Hein? Por que você está aqui? Enquanto Tsunade se aproximava, de repente percebeu alguém se aproximando. Preparada para o combate, ela só relaxou quando reconheceu que era Yoichi. Eu ia te perguntar a mesma coisa. Eu não te disse para sair do campo de batalha? Por que você está se aproximando? Yoichi se dirigiu a Tsunade, seu olhar parando por alguns segundos em seu pescoço loiro. Chega de papo furado. Como vai a guerra? Quantos estão feridos? Tsunade perguntou imediatamente, notando o olhar perplexo de Yoichi. Leve-me até lá. Usarei a Katsuyo para tratar os feridos. A propósito, você está ferido? Ela notou manchas antigas de sangue em Yoichi, misturadas às suas roupas, formando manchas escuras, o que felizmente não desencadeou sua hemofobia. A guerra acabou. Nós vencemos. Há muitos feridos. Se estiver em tratamento, venha comigo. Vou tentar mantê-lo longe dessas coisas. Seu pequeno. Embora verbalmente áspera, Tsunade se sentiu um tanto tocada, provavelmente tendo aprendido sobre sua hemofobia com Mina. Ela ainda se importava em considerar sua condição. Depois, Tsunade seguiu Yoichi de volta ao acampamento, evitando o acampamento médico e outros locais sangrentos, já que o campo de batalha ainda estava distante do acampamento. Ao saber da chegada de Tsunade, Sakumo ficou muito feliz e foi pessoalmente cumprimentá-la. Tsunade, que bom que você está aqui. Estamos com falta de ninjas médicos. Eu estava até pensando em mandar os feridos de volta primeiro. Sabendo que havia uma batalha por perto, naturalmente tive que vir verificar, mas só posso usar a Katsuyo para tratar ferimentos externos. Para cirurgias, desculpe. Tsunade se desculpou, compreendendo a gratidão de Sakumo. Ela ouvirá falar do trauma psicológico de Tsunade e de sua resistência a cirurgias. Sua ajuda com a divisão de lesmas para tratar os feridos foi uma surpresa bem-vinda. Jutsu de invocação. Depois de perguntar sobre o número de feridos, Tsunade invocou uma Katsuyo de 5 ou 6 metros de altura, que então se dividiu em balas menores que se agarraram aos vários feridos que precisavam de tratamento. Mais tarde, Tsunade tratou todos os feridos usando a lesma, demonstrando por que ela era conhecida como a princesa lesma dos ninjas médicos. Outros ninjas médicos conseguiam tratar um de cada vez, mas Tsunade conseguia tratar dezenas até centenas, e até mesmo a vila inteira com suas balas. Depois de um tempo, quando a transferência de chakra parou, Tsunade se levantou e declarou: tudo bem, o estado de todos deve estar estável agora. Eles só precisam de descanso e tratamento de acompanhamento. Ataque Sakumo agradeceu novamente. Obrigado, Tsunade. Não se preocupe, Sakumo-senpai. Tsunade dispensou o agradecimento e perguntou, confusa: Sakumo-senpai, como a nuvem perdeu? Esse pirralho não disse que você estava em desvantagem? De fato, naquela época, a nuvem tinha uma vantagem numérica. Mas a vitória de hoje foi puramente graças a Yoichi-kun. Sakumo explicou, notando a indiferença de Yoichi, e continuou. Yoichi-kun usou o Mangekyou Sharingan para segurar o combo AB, e amarrou 8 caudas dentro da formação da nuvem. Foi assim que vencemos esta batalha. Mangekyou Sharingan. Tsunade olhou para Yoichi surpresa, respirou fundo e disse: impressionante. É um poder comparável à liberação de madeira do vovô. Parece que a vila está em suas mãos agora, jovem Uchiha Yoichi. Dessa vez você não me chamou de pirralho. Isso significa que agora você me reconhece? Você está um século adiantado. Não pense que eu esqueci aquele incidente. Embora Tsunade falasse asperamente, brandindo o punho, ela sentiu que o campo de batalha não precisava mais de sua presença. Além disso, Shizune a esperava no porto. Então ela falou: já que todos estão bem, vou me retirar. Ah, você precisa de tratamento? Estou bem, disse Sakumo. Yoichi-kun, você ainda precisa ser examinado. Você não pode simplesmente deixar de tratar o herói da vila. Isso mesmo. Comigo aqui, por que você está se recusando? Você não confia nas minhas habilidades médicas? Tsunade também falou, considerando isso uma tarefa menor, já que ela não viu ferimentos externos em Yoichi, então ela não estava preocupada em desencadear sua hemofobia. Tudo bem então, por favor. Yoichi não recusou mais. Ele de fato sentia alguma dor, e seus olhos certamente eram uma preocupação significativa, mas somente as células de Hashirama poderiam realmente curá-los. Tsunade então examinou o corpo de Yoichi, ponderando um pouco antes de dizer: o rápido fluxo de chakra danificou todos os seus meridianos, quase como os efeitos colaterais de usar o modo de liberação de chakra de relâmpago por várias horas sem parar. Encontre uma barraca para mim. Depois que Sakumo arrumou tudo, Tsunade levou Yoichi até uma tenda desocupada, deu um tapinha na cama para que ele se deitasse e disse: garoto, você realmente aguenta. Outros teriam ficado de cama com esse tipo de dor. Eu me acostumei com isso quando estava treinando o modo de chakra de liberação de relâmpagos. Então Yoichi sentiu o tratamento de Tsunade começar, uma sensação fria se espalhando por todo seu corpo, aliviando rapidamente a dor. Depois de um tempo, Tsunade perguntou de repente: vejo que seus olhos parecem estar sangrando. O Mangekyou deve ser um fardo pesado. Precisa que eu o trate? Se você pudesse aliviar a dor, eu agradeceria.
não posso prometer nada. Tsunade colocou a mão pálida sobre os olhos de Yoichi e iniciou o tratamento com a palma. No entanto, depois de um tempo, ainda não surtiu efeito. Não funciona. Tratamentos simples não vão aliviar sua condição ocular. Os danos causados pelo Mangekyo parecem irreversíveis. Para curá-los, seriam necessárias pesquisas extensas. Yoichi sentou-se e disse, não precisa, eu já tenho um método, mas não é viável agora. A deterioração de sua visão ainda estava distante. Naquela época, ele já estava confiante de que conseguiria adquirir células de Hashirama. Já que você não precisa de mais tratamento, estou indo. Tsunade disse isso e se preparou para partir. A guerra havia acabado e os feridos estavam estáveis, então ela não via necessidade de ficar. Aqui, leve isso com você, Tsunade. Pensando por um momento, Yoichi tirou uma shuriken de sua bolsa de ferramentas ninja e a entregou a Tsunade. Era uma kunai especialmente criada, única porque ele tinha a marca do deus voador do trovão escondida nela, não apenas coberta com tinta, mas também enrolada ao redor. Uma kunai? Por que você está me dando isso? Tsunade perguntou, confusa. Pegue só. É um amuleto da sorte, não jogue fora depois que sair. Tsunade zombou, mas manteve a kunai na mão sem descartá-la. Enquanto Tsunade se preparava para sair, Yoichi acrescentou. A propósito, Tsunade, se eu me tornar o quinto Hokage, volte e me ajude, pode ser. Vamos ver quando você se tornará Hokage, seu pirralho presunçoso. Tsunade não olhou para trás ao sair da tenda. Embora se arrependesse de não ter dito nada a Yoichi pelo encontro anterior, decidiu que era melhor não perturbá-lo agora que ele havia se tornado um herói da vila. Além disso, Shizune estava esperando por ela. A notícia da vitória sobre os ninjas da nuvem se espalhou como fogo na Vila da Folha, causando grande comoção. Hiruzen leu a mensagem 3 vezes antes de passá-la para Omura e Koharu. Com o fim dos sonhos estranhos, o relacionamento de Sarutobi com Omura e Koharu havia descongelado um pouco, embora suas interações com Danzou permanecessem frias. Incrível, eles realmente venceram. Omura, depois de ler, passou a mensagem para Koharu, com o rosto cheio de surpresa. O poder do Mangekyo é comparável ao de uma besta com cauda? Inacreditável. Nunca pensei que depois de décadas, outro Uchiha despertaria ao Mangekyo. O quê? Mangekyo? Danzou, ao ouvir isso, sentiu como se estivesse sendo freneticamente provocado. Rapidamente pegou o pergaminho de Koharu e o leu com uma expressão cada vez mais sombria. Sarutobi, o que você está planejando fazer? Você não se esqueceu do que o Tobirama-sensei disse, não é? Após ler, Danzou imediatamente se dirigiu a Sarutobi. Sarutobi franziu a testa e respondeu. Claro, eu não esqueci. Mas Yoichi acabou de nos ajudar a conquistar a vitória contra a nuvem. Ativar o Mangekyo geralmente requer experiências extremas, o que significa que todo Uchiha com o Mangekyo tem emoções incontroláveis. Não se esqueça das ações anteriores de Yoichi. A família Shimura foi apenas um exemplo, não um único. Ele já entregou as ferramentas dos 6 caminhos para a vila? O Jinchuriki do Duas Caudas também não foi devolvido, Sarutobi. Se você continuar sendo ingênuo, estará traindo o legado do Tobirama-sensei. As palavras de Danzou fizeram a expressão de Sarutobi escurecer. O Duas Caudas, além de sua própria força, Sarutobi, pense nisso você mesmo. Omura e Koharu, influenciados pelas palavras de Danzou, também começaram a expressar suas preocupações. Se tal poder estivesse nas mãos de um ninja que obedecesse à vila, eles só se alegrariam. Mas esse poder nas mãos de um Uchiha, especialmente um guerreiro. Sarutobi, Danzou está certo desta vez. O poder do clã Uchiha está ficando cada vez mais forte. De fato, Sarutobi, você deve responder. Você é o Hokage da Vila da Folha. Ambos incentivaram Sarutobi, e Danzou, vendo a opinião unânime deles, não pôde deixar de sorrir internamente. Contanto que os 3 concordassem, Sarutobi certamente reconsideraria se suas decisões foram equivocadas, e era aí que residia sua indecisão. Vou pensar sobre isso. Depois de um tempo, Sarutobi disse lentamente, pelo menos até depois da guerra. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 126. Yoichi-sama. Desta vez, ao retornar ao acampamento de descanso do clã, Yoichi foi recebido com olhares dos membros de seu clã, 3 vezes mais fervorosos do que antes. Anteriormente, os membros do clã respeitavam Yoichi pelos benefícios que ele proporcionava e sua força formidável demonstrada durante as batalhas de Konoha-Kumo. Agora, a admiração deles vinha do fundo de seus corações, pois ele havia liberado o poder supremo do clã Uchiha. O Mangekyo Sharingan era lendário dentro do clã Uchiha. Desde a morte de Madara fazia séculos que nenhum membro do clã o havia ativado. No entanto, hoje eles testemunharam seu despertar em Yoichi. Como está o nosso povo? 7 caíram. O contra-ataque final dos ninjas da nuvem foi feroz. Eles foram responsáveis por conter o inimigo. Mesmo com Konoha em vantagem na situação, os ninjas da nuvem não podiam ser subestimados. Seus contra-ataques desesperados ainda podiam causar baixas significativas em Konoha. Não se preocupem, as famílias deles serão bem recompensadas, garantiu Yoichi, enquanto os membros de seu clã sentiam sem dizer muito, aceitando as duras realidades do campo de batalha, não como recém-formados da academia. Yoichi-sama, você realmente elevou o nome dos Uchiha desta vez. Não se preocupe, os Uchiha eventualmente se tornarão o primeiro grande clã do mundo ninja. Yoichi disse com um sorriso, então os instruiu a se prepararem para o retorno, exceto aqueles que ficaram na fronteira para construir postos avançados ninjas. O resto deveria retornar para Konoha. Eles lutaram como uma família e ninguém foi deixado para trás. Retornando à sua tenda, Yujito ainda tinha um rosto cheio de profundo ressentimento, mas ela parecia um pouco desesperada agora, tendo acabado de descobrir que o filho do terceiro Raikage, Ai, havia sido capturado, fazendo-a sentir que não poderia retornar.
Com a ninja da nuvem derrotada, as chances de negociar seu retorno por meios pacíficos ficaram ainda menores. 5 dias depois, Sakumo havia organizado tudo. Ele enviou ninjas para a Terra das Águas Quentes para inspecionar a área, confirmando que os ninjas da nuvem haviam recuado completamente e os instruiu a apresentar um documento de derrota antes de libertar Ai. O ferimento no peito de Ai havia sido tratado, embora deixasse uma cicatriz. Antes de partir, Ai não disse uma palavra, provavelmente guardando essa experiência humilhante profundamente em si. A fronteira agora tinha ninjas suficientes para vigilância e defesa, e logo Sakumo liderou um grande grupo de ninjas de volta à vila. Os ninjas viajavam rapidamente, não levavam um dia para ir da fronteira do País do Fogo até a vila. No entanto, se houvesse trens, os ninjas poderiam economizar muita força e chakra. Ao retornar a Konoha, os ninjas que retornavam foram calorosamente recebidos pela vila. O alto comando de Konoha, para elevar o moral da vila, divulgou amplamente a derrota dos ninjas da nuvem na frente oriental por toda a vila. Agora todos os aldeões sabiam que sua aldeia havia derrotado os invasores e protegido sua terra natal. Os ninjas que retornavam poderiam ser verdadeiramente chamados de heróis de Konoha. Tanto Sakumo quanto Yoichi, ninjas renomados, foram recebidos com grande entusiasmo, com moradores e outros ninjas comemorando intensamente ao verem essas figuras famosas. Yoichi se aproximou de Sakumo e perguntou: Sakumo-senpai, estamos indo para o prédio do Hokage agora? Sakumo assentiu e disse: sim, precisamos entregar um relatório pós-guerra. Acredito que todos os Jounin já estejam lá. Podemos ir direto para lá. Entendido. Yoichi então chamou 2 membros do clã Uchiha e instruiu: Kanta-kun, Koki-kun, por favor, cuidem de Yujito. Depois que a trouxerem para minha casa, cuidem dela por um tempo. Exceto o pessoal do ancião Kenji, não se incomodem com mais ninguém. Sim, Yoichi-sama. Quando Kanta tinha acabado de falar, 2 membros da Anbu apareceram ao lado de Yoichi usando a técnica de cintilação corporal e disseram a ele: Uchiha Yoichi, o Hokage ordena que os Jinchuriki do Duas Caudas sejam colocados sob a vigilância da Anbu. No entanto, Yoichi ignorou os 2, continuando a falar com Uchiha Kanta: se alguém tentar levar Yujito, prenda-o por espionagem. Se houver muitos espiões, informe Masato-senpai e Okugawa-senpai. Sim, Yoichi-sama. Kanta respondeu decisivamente e então partiu com Yujito. O Anbu, aparentemente tendo recebido outra ordem ao ouvir as instruções de Yoichi, também partiu. Yoichi-kun. Sakumo suspirou desamparadamente, conhecendo Yoichi bem o suficiente para entender que ele não faria concessões, aumentando potencialmente o abismo entre ele e a vila. Mas ele também sabia que Yoichi, apesar de suas ambições pessoais, nunca agiu contra os interesses da vila, muitas vezes protegendo-a. Sakumo-senpai, você acha que eu agiria contra a vila? Yoichi perguntou de repente. Não, você pode ter seus motivos pessoais, mas todas as suas ações protegeram a vila, respondeu Sakumo, acrescentando meio brincando: eu posso não ter o Sharingan, mas sou muito bom em ler as pessoas. De fato, mas o alto comando não enxerga dessa forma. Eles herdaram a visão do segundo Hokage, talvez até detestando o Uchiha mais do que ele. Eles sabem que eu ativei o Mangekyou. Aos olhos deles, só se importarão com a ameaça que ele representa. Semelhante a quando Madara controlou a 9 caudas para atacar a vila. A voz de Yoichi era baixa, audível apenas para Sakumo que caminhava ao lado dele. Os Uchiha sempre serão vistos pelas lentes das ações de Madara, mesmo que o clã Uchiha o tenha renunciado. Enquanto eles se apegarem às visões tacanhas do segundo Hokage, isso não mudará. Então, Sakumo-senpai, você está livre amanhã? Sakumo fez uma pausa, seus pensamentos se perderam momentaneamente antes de perceber que Yoichi o estava convidando para sair. Ele sorriu e disse: sim, Yoichi-kun, você é bem-vindo. Minha sopa de feijão vermelho também não está ruim. A expressão de Yoichi mudou um pouco, e ele disse rapidamente: eu gosto de doces, não preciso adicionar pimenta. Chegando ao prédio do Hokage, assim como Sakumo havia dito, todos os Jounin da vila já estavam lá. Eles foram o último grupo a chegar do campo de batalha. Sakumo-kun e Yoichi-kun, por favor, sentem-se, disse Hiruzen, sua expressão imutável. Como se a recusa anterior da Anbu em levar o Jinchuriki Duas Caudas não tivesse sido culpa dele. Ainda havia alguns assentos vazios na frente, então Sakumo e Yoichi tomaram seus lugares ali. Enquanto Sakumo sentou-se na posição padrão ajoelhada, Yoichi cruzou as pernas casualmente, não acostumado às formalidades desconfortáveis devido a uma lesão na perna. A mensagem foi bem breve: Sakumo-kun, você poderia explicar melhor o que aconteceu no campo de batalha? Claro, terceiro Sama. Então, Sakumo começou a detalhar os eventos na frente oriental, tendo se preparado cuidadosamente antes do retorno. Ele descreveu tudo o que havia acontecido desde o início da guerra, incluindo as conquistas de Yoichi, a captura de informações e a matança de 200 a 300 ninjas da nuvem. Este registro de conquistas fez com que todos os Jounin tomassem conhecimento, justificando totalmente o título de Yoichi como ceifador. Especialmente notável foi a ativação do Mangekyou por Yoichi e seu uso do Susanoo para conter o 8 caudas, capturando o Ai do combo A mais B, que estava programado para ser o próximo 4º Raikage. Pode-se dizer que a frente oriental foi em grande parte encerrada apenas pelos esforços de Yoichi. Ele foi o principal contribuidor para a vitória. Depois que Sakumo terminou seu relatório, Hiruzen assentiu e disse: obrigado por seus esforços. Esse fim rápido de batalha nos poupou muito em termos de recursos e baixas.
Sakumo respondeu, é isso que os ninjas de Konoha devem fazer, terceiro Sama. No entanto, Koharu de repente falou, vocês não deveriam ter deixado os ninjas da nuvem se renderem naquele momento, a vila deveria ter assumido o controle. Agora, além de um documento de rendição, não temos nada, e conhecendo a natureza desses ninjas da nuvem, o efeito deste documento de derrota não durará muito. Conselheiro Koharu, não havia escolha naquele momento. Yoshiko mal conseguia lutar novamente, o terceiro Raikage era difícil de controlar, as forças ninjas da nuvem já estavam se mobilizando, e o mais importante, o Jinchuriki do 8 Caudas estava ileso, explicou Sakumo, agora percebendo a atitude do alto comando da vila em relação aos Uchiha. De fato, houve ações desfavoráveis no passado, mas naquela época, parecia que apenas Danzou tinha essa opinião. No entanto, agora parecia que os outros dois conselheiros e até mesmo o terceiro Hokage tinham opiniões semelhantes em certa medida. Se não tivéssemos deixado os ninjas da nuvem recuarem, poderíamos ter acabado em uma batalha mutuamente destrutiva ou sido arrastados por eles. Não havia outra escolha. Sakumo concluiu, sem saber na época que Oishi ainda tinha o chakra da Kyuubi, e pensando que esse era o resultado inevitável. Por isso ele deixou a tomada de decisões para Yoichi no campo de batalha. Na opinião dele, fazer os ninjas da nuvem recuarem e admitirem a derrota era a melhor opção naquele momento. As decisões tomadas por Yoshiko e Sakumo-kun naquela época não foram erradas. Já que a guerra terminou em vitória, não vamos discutir outros assuntos. Hiruzen interrompeu Koharu e acrescentou, obrigado pelo seu trabalho duro, os ninjas que retornam da frente oriental devem descansar um pouco, e suas conquistas serão registradas. Se não houver mais nada, vamos concluir a reunião de hoje. Hiruzen não mencionou o assunto do campo de batalha do castelo Kikyo, onde Jiraiya e Minato, seu discípulo e neto, estavam envolvidos. Mas o progresso lá não foi tão rápido quanto na Terra das Águas Quentes, apenas destacando a sabedoria de Sakumo e a força de Yoichi. Quando a reunião dos Jounin se dispersou, Yoichi não esperava que Hiruzen dissolvesse a reunião tão rapidamente. Ele pensou que Hiruzen levantaria a questão dos Jinchuriki duas caudas. Após a reunião, Yoichi cumprimentou Sakumo enquanto ele saía do prédio do Hokage e se dirigia ao distrito Uchiha. Vários membros do clã Uchiha, todos da facção guerreira, seguiram Yoichi automaticamente após deixarem o prédio do Hokage. Seguir os fortes é uma característica comum à maioria dos membros do clã Uchiha. Anteriormente, Yoichi havia conquistado o apelido de Raijin de Konoha, e agora, com sua vitória na guerra após ativar o Mangekyou, estava pronto para liderar a facção guerreira. Agora ele planejava visitar a casa de Kenji I para discutir a próxima eleição para chefe do clã. Conquistas militares, renome, o bem-estar dos membros do clã Uchiha e força pessoal, Yoichi tinha tudo isso, exceto talvez sua idade relativamente jovem. Mas isso não era um problema, ele tinha tido um desempenho impecável em todos os outros aspectos, então por que insistir nesse ponto? Yoichi pretendia convocar uma nova eleição para chefe do clã na próxima reunião. Com os cargos de chefe do clã e chefe do pelotão da guarda, ele poderia realizar muito dentro do clã. Fugaku e alguns Uchiha Jounin da facção da paz também compareceram à reunião dos Jounin, mas Yoichi não fez nenhum gesto de saudação a Fugaku, o atual chefe do clã, o que o deixou visivelmente chateado. Vamos voltar, chefe do clã, aconselhou a Shidai. Não havia nada que pudessem fazer. Assim que a notícia de que Yoichi havia ativado o Mangekyou se espalhasse, ainda mais membros do clã o apoiariam, incluindo os da facção da paz. Este era o Doujutsu Supremo dos Uchiha, um símbolo de poder divino dentro do clã. E agora Yoichi havia expressado abertamente seu desejo pela posição de chefe do clã, tornando tudo ainda mais difícil para Fugaku. Pensando nisso, a Shidai não pôde deixar de suspirar internamente. Não que faltasse habilidade a Fugaku, mas seu oponente era simplesmente forte demais. Como uma missão em busca de um ninja, embora um Chunin pudesse ser suficiente, quem escolheria um Chunin se um ninja de nível Jounin ou Kage estivesse disponível? Eu entendo, Ashidai-senpai. Fugaku pressentiu o que estava enfrentando, mas não estava disposto a abrir mão de sua posição sem lutar. Ele não havia feito nada de errado. Por que deveria ser destituído? Ele foi escolhido por esses mesmos membros do clã, e agora eram eles que o expulsavam? Por quê? Não era justo. Embora Fugaku estivesse profundamente frustrado, sentindo como se houvesse um fogo dentro dele que ele não conseguia desabafar, ele sabia que não poderia competir com o Mangekyou Sharingan e as realizações de Yoichi, sentindo-se chateado, como se abrigasse uma fúria não expressa. Depois de deixar o prédio do Hokage, Fugaku não tinha certeza para onde ir. O esquadrão de guarda não estava particularmente ocupado no momento, e não havia muito o que fazer em casa. Hoje voltarei e supervisionarei o treinamento de Itachi e passarei algum tempo com Mikoto. Fugaku de repente se lembrou de que não passava tempo com a família há algum tempo. Itachi também planejava treinar para se tornar um ninja, embora ainda não tivesse 3 anos e ainda estivesse nos estágios básicos de alfabetização. Quando Fugaku chegou em casa, viu Mikoto na porta, usando sapatos altos de salto grosso, se preparando para sair. Aonde você vai, Mikoto? Fugaku perguntou imediatamente. Fugaku, você voltou? Yoichi acabou de me ligar para relatar os acontecimentos dos últimos 3 meses, pois há muita coisa que precisa ser assinada, então preciso cuidar disso hoje. Respondeu Mikoto, um pouco assustado com o retorno repentino de Fugaku, mas mantendo a calma. É mesmo? Aquele cara volta e começa a dar ordens. Vai lá, Mikoto. Fugaku assentiu, seu desdém por aquele encrenqueiro, crescendo ao ver Yoichi chamando a esposa. No entanto, ao entrar, Fugaku de repente se lembrou de ter visto Mikoto usando maquiagem. Aquilo era batom?
chefe do clã, você voltou. Gostaria de comer? Yuzuki saiu da cozinha e disse com um sorriso, acabei de cozinhar. Vou chamar Mikoto-sama e Itachi-kun. Ligue para o Itachi. O Mikoto acabou de sair para resolver os negócios, respondeu Fugaku. Mas Yuzuki fez uma pausa ao ouvir isso, assentiu e disse, tudo bem, então ligarei para o Itachi-kun. Mikoto-sama não estava falando com ela há pouco? Alguém veio procurá-la? Capítulo 127. Depois de sair de casa, Mikoto foi direto para a casa de Yoichi. Seu coração estava acelerado porque ela tinha acabado de mentir para Fugaku. Na verdade, ninguém ligou para ela. Foi durante a conversa com Yuzuki que ela soube do retorno de Yoichi, e sua saudade explodiu como um vulcão incontrolável. Ela queria ver Yoichi-sama imediatamente. Depois de tocar a campainha, alguém veio rapidamente abrir a porta. Yoichi também tinha acabado de voltar. Depois de mostrar o quarto a Yujito, ele estava prestes a subir para descansar, quando ouviu a campainha tocar. Virando-se para abrir a porta, ele encontrou Mikoto-san e a cumprimentou com um sorriso. Bem-vinda, Mikoto. Yoichi-sama me chama assim até em sonhos. O coração de Mikoto batia forte, sentindo como se estivesse retornando àquela existência onírica. Estou de volta. Não, quero dizer, desculpe pela intrusão. Pega de surpresa, Mikoto quase pensou naquele lugar como seu próprio lar. Corando, ela entrou, tirou os sapatos de salto alto e calçou os pés delicados, envoltos em meias de seda preta, nos chinelos de hóspedes antes de seguir Yoichi para dentro. Yoichi-sama, vim hoje para relatar alguns assuntos. Muita coisa se acumulou nesses 3 meses. Vamos conversar lá em cima. Tem um prisioneiro da Vila das Nuvens no primeiro andar. Yoichi interrompeu e convidou Mikoto para subir, como antes. O rosto de Mikoto corou, lembrando-se do último encontro. Mas então uma jovem garota com cabelos dourados trançados e uma expressão profundamente preocupada emergiu de uma sala no primeiro andar. Ela é a Jinchuriki Duas Caudas da Vila das Nuvens, agora minha prisioneira. Ainda não há outro lugar para ela, então ela ficará aqui por enquanto. É por isso que mencionei que o primeiro andar é inconveniente. Venha comigo, Mikoto-san. Yoichi a convidou para subir e então se virou para avisar Yujito. Fique no seu quarto e se comporte. O lugar é cercado por usuários de Sharingan, então se você tentar sair... Yujito bufou e voltou para seu quarto. Ao ver que realmente havia mais alguém no primeiro andar, Mikoto se sentiu desconfortável e ansioso, mas mesmo assim seguiu Yoichi escada acima. Yoichi-sama, este é seu quarto? Sim, é espaçoso o suficiente e podemos conversar aqui também. Depois de fechar a porta, Yoichi naturalmente pegou a mão delicada de Mikoto-san e perguntou suavemente. Mikoto-san, você sabe em quem eu mais pensei no campo de batalha? Quem? Mikoto perguntou nervosamente, com os lábios levemente entreabertos em antecipação e medo da resposta dele. Afinal, isso não era um sonho, mas sim realidade. Ela não era a esposa de Yoichi-sama dos sonhos, mas a esposa de Fugaku. É você, Mikoto-san. Sonho com você todas as noites. Vivemos uma vida simples juntos e até temos um filho. O nome dele é Sasuke, certo? Mikoto não conseguiu conter a excitação, pois não esperava que Yoichi tivesse o mesmo sonho. Inicialmente ela duvidou que fosse alguma ilusão, mas ela era, afinal, uma Uchiha Jounin, e Yoichi-sama estava no campo de batalha lutando. Como ele poderia lançar ilusões sobre ela? Então deve ser coincidência que eles compartilhassem o mesmo sonho. Yoichi, perfeitamente surpreso, então pegou a outra mão de Mikoto-san e disse, Mikoto, você sonhou com Sasuke também? Sim, Yoichi-sama, que coincidência. Mikoto, vendo o olhar intenso nos olhos de Yoichi, sentiu como se estivesse queimando sob seu olhar, sua respiração ficando mais rápida. Mikoto, a primeira coisa que eu queria fazer ao retornar era te encontrar, mas alguns assuntos me atrasaram. Agora que você veio até mim, estou tão feliz. Mas Yoichi-sama, eu sou a esposa de Fugaku, foi apenas um sonho. Mikoto, não quero mais que você seja a esposa dele. Divorcie-se, Fugaku. Yoichi disse, observando os riscos e a raridade de seus encontros secretos. Mikoto precisava levar em conta sua família, então seria melhor simplesmente se divorciar de Fugaku. Assim, mesmo que Mikoto estivesse com ele, ninguém poderia criticá-la. Eu sei que ele está forçando você a obter informações minhas, usando a esposa dele para tais propósitos. Ele não deveria ser seu marido, Mikoto. Apenas concorde e eu cuido do resto. Só o fato de ele ter forçado você a coletar informações dos membros do nosso clã é suficiente para retirá-lo de sua posição e mandá-lo para a prisão. Mikoto ficou tentada, mas balançou a cabeça. Yoichi-sama, ele é. Afinal, o pai de Itachi, ir para a prisão é muito. Você ainda está pensando nele? Não, não é assim, Yoichi-sama, eu só acho que é demais. Pode prejudicar sua reputação no clã. Vendo a raiva de Yoichi, Mikoto rapidamente se aproximou para explicar, e seu gesto imediatamente suavizou o humor de Yoichi. Tudo bem, então concorde com o divórcio. Vou conversar com ele em particular, fazê-lo entender a situação. Yoichi estava apenas provocando Mikoto, que na pressa colocou os braços em volta do pescoço dele para explicar. Agora ele estava bem descansado, e se não fosse pela falta de tempo, Yoichi teria continuado o encontro mais 2 vezes. Mais tarde, Yoichi compartilhou seus pensamentos e planos, e Mikoto concordou com a cabeça, sentindo que isso já era muito bom. Contanto que ela pudesse se divorciar de Fugaku em particular, sem fazer um grande escândalo sobre mandá-lo para a prisão, não seria tão ruim. Além disso, isso provavelmente era melhor para ambos. Mikoto sentia que não sentia mais nada por Fugaku, que estava focado apenas em sua posição como chefe do clã. Quando já estava ficando tarde, Mikoto relutantemente se levantou da cama, pronto para se lavar. Mas enquanto tomava banho, quando Mikoto tocou seu abdômen, ela de repente pensou em Sasuke. Depois de arrumar tudo, Mikoto desceu as escadas até a porta, onde disse a Yoichi, não precisa me acompanhar até a porta, Yoichi-sama. Eu vou voltar sozinha. Então tome cuidado. Se alguma coisa acontecer, venha até mim. Eu sei, não se preocupe. Anata.
O último endereço, Mikoto disse em voz baixa, virando-se para sair rapidamente após falar, sentindo-se envergonhada. Na pressa, ela quase tropeçou devido às pernas trêmulas, mas seus instintos jounin a ajudaram a recuperar o equilíbrio. Yoichi observou Mikoto sair com um sorriso antes de voltar para dentro. Ele tinha treinado a tarde toda e agora estava com muita fome, principalmente porque não tinha almoçado. Mas quando chegou à cozinha, encontrou Yujito sentada à mesa de jantar, olhando-o com desdém. Depois de um momento, ela virou a cabeça e murmurou: bom, não é como se eu estivesse incomodando você. Yoichi verificou a geladeira. Depois de sua partida, ele interrompeu as entregas de comida, e na casa só havia ramen e um pouco de carne congelada. Algo simples para encher o estômago bastaria, já que a vila não tinha muita coisa boa além de churrasco. Yoichi pegou um pouco de churrasco e ramen, preparando-se para fazer algo simples. Yujito falou de repente: eu também estou com fome. Há comida para você, mas se você se comportar e cooperar comigo, eu posso até mesmo remover o selo que está sobre você. Yoichi não estava preocupado com a fuga de Yujito. Ela tinha o selo do deus voador do trovão, então, mesmo que corresse de volta para a Vila das Nuvens, ele poderia facilmente trazê-la de volta. Mas esse gatinho orgulhoso precisava ser domesticado, assim como treinar um falcão. Em outro lugar, quando Mikoto voltou para casa, Fugaku e Itachi já haviam terminado a refeição. Yuzuki disse rapidamente: Mikoto-san, você voltou. Preparei o jantar para você. Mikoto, por que você voltou tão tarde hoje? Porque tem muita coisa para resolver. E Fugaku, hoje Yoichi-sama me perguntou se eu tinha vazado alguma informação. Mikoto mencionou deliberadamente os negócios de Yoichi, fazendo com que o rosto de Fugaku se transformasse sutilmente. Ele então disse a Itachi: Itachi, revise o que te ensinei esta tarde. Assim que Itachi saiu, a expressão de Fugaku ficou séria. O que ele disse? Deixa pra lá, Mikoto, você come primeiro. Mikoto também estava com fome, e sua rápida alimentação chamou a atenção da atenta Yuzuki. Mikoto deve ter pulado o almoço, então ela está com muita fome esta noite. Depois do jantar, Mikoto foi até o escritório e repetiu todas as mensagens que Yoichi havia pedido para ela transmitir a Fugaku. Na verdade, isso não era grande coisa. Fugaku só precisava enfatizar sua posição como chefe do clã e dizer que estava considerando os interesses do clã para resolver tudo. Mas Fugaku ignorou o poder e a autoridade de sua posição. Se ele insistisse que, como chefe do clã, estava preocupado com os assuntos do clã, razão pela qual intervinha nos negócios de Yoichi, então Yoichi não podia fazer muita coisa a respeito. No máximo as pessoas falariam pelas costas dele. Mas agora ele via Yoichi como um rival pela posição de chefe do clã, e não como um membro do clã. Roubar informações de um rival e ser pego é, claro, algo muito sério. Se fosse mencionado na reunião do clã, ele seria a vergonha do clã. Então Fugaku ficou um tanto em pânico. Quando Mikoto entrou, perguntou rapidamente: como ele sabia? Talvez da última vez que você me pediu para persuadir aquelas pessoas, isso foi descoberto e depois contado a Yoichi. Mikoto fez uma pausa e continuou: Fugaku, eu aconselhei, mas Yoichi quer falar com você. Conversar? Sobre o que ele pode falar comigo? Não tenho certeza, ele apenas disse que poderia manter isso em segredo, mas tudo depende da sua decisão. Tentando me ameaçar com isso? Mikoto, ele tem alguma prova? Provavelmente sim. Ele até sabe quando eu intervim na fábrica de roupas de combate. Desculpe, Fugaku. Não é culpa sua. Fugaku cerrou os punhos e então lentamente liberou a frustração no peito, perguntando: ele disse quando nos encontraremos? Mikoto disse: amanhã à tarde na floresta atrás da casa dele. Bom, essa época então. Fugaku disse, querendo ver exatamente com o que Yoichi poderia ameaçá-lo, então disse: descanse cedo hoje, vou sair um pouco. Depois de falar, Fugaku saiu e caminhou para fora. Mikoto sentiu uma leve pontada de culpa. Desculpe, Fugaku, mas tem que ser assim. Mãe. Um chamado vindo de trás assustou Mikoto, que se virou e viu Itachi parado na porta. Itachi, o que foi? Meu pai foi embora. Para onde ele foi? Seu pai pode estar um pouco ocupado. Desculpe, Itachi, depois de um tempo, mamãe passará mais tempo com você. Mikoto se levantou, caminhou até Itachi, pegou sua mão e disse: mamãe está um pouco cansada hoje, então vamos descansar cedo. Quando esse período acabar, mamãe passará mais tempo com você. Embora Itachi não soubesse o que estava acontecendo, ele sentia que sua mãe estava se tornando mais distante. Naquela noite, Yoichi foi até o porão de sua casa e após verificar seu corpo com alguns equipamentos e confirmar que não havia problemas, continuou seu treinamento com pedras estelares. Enquanto absorvia o chakra das pedras estelares, Yoichi sentiu seus olhos gradualmente se recuperando, à medida que coisas que antes eram borradas à distância se tornavam claras novamente. Certo, já que pode aumentar a capacidade visual, naturalmente pode restaurá-la. O chakra da pedra estelar e as células de Hashirama são semelhantes, só que sem o poder regenerativo das células. Para Yoichi, isso também foi bom. Após recuperar sua capacidade visual, ele pôde continuar a fortalecê-la. Continuando a absorver o chakra da pedra estelar, ele estimou que em breve poderia aumentar ao máximo a capacidade visual do Mangekyou Sharingan, eventualmente liberando a verdadeira forma completa do Susanoo. Nesse ponto, até mesmo as bestas com cauda pareceriam pequenos animais de estimação para ele. Capítulo 128. Sakumu-san, este é um presente, carne de cordeiro nutritiva e de alta qualidade. Mesmo agora que é cultivada para venda, apenas algumas são vendidas a cada ano. Yoichi apresentou uma caixa de carne de cordeiro. A carne das cabras mágicas era única. Mesmo congelada por meses, o frescor do cordeiro permanecia intacto. Mesmo quando simplesmente fervida em água, resultava em um prato excelente. Depois que o sabor delicioso da carne de cabra mágica se espalhou entre a nobreza do País do Fogo, ela rapidamente ganhou popularidade.
Sakumo também havia experimentado essa carne de cordeiro. Inicialmente, Kakashi trouxe um pouco, e de fato, era uma iguaria incomparável no mundo shinobi, viciante desde a primeira degustação. Um presente desses, eu realmente não posso recusar. Obrigado, Yoichi-kun. Por favor, entre e experimente a sopa de feijão vermelho que eu fiz. Sakumo aceitou a caixa de presente com um sorriso e então deu as boas-vindas a Yoichi para entrar. Yoichi sentiu-se um pouco estranho ao entrar. Por que alguém serviria sopa de feijão vermelho a um convidado? Mas ao entrar, ele só esperava que a sopa de feijão vermelho fosse a normal. A área de estar em frente à casa dos ataques não era muito grande, mas contando com o dojo para a prática de espadas e o pátio, era bem espaçosa. Pouco depois de Yoichi se sentar, Sakumo trouxe o chá e os doces para os convidados, junto com a sopa de feijão vermelho. Sakumo-senpai realmente gosta de doces, hein? Yoichi provou um pouco para ter certeza de que eram apenas doces comuns, aliviado. Estava preocupado que Sakumo se lembrasse do seu último comentário sobre gostar de comida apimentada e pudesse ter preparado um recheio apimentado para os bolinhos. Yoichi-kun, o que te traz aqui hoje? Bem, é sobre assuntos sérios. Eu queria perguntar se Sakumo-senpai tem alguma intenção de se tornar Hokage? Yoichi largou sua sopa de feijão vermelho e perguntou diretamente. Hokage, hein? Sakumo não pareceu surpreso. Em vez disso, pareceu pensativo e então respondeu. Assumir a responsabilidade de proteger a todos e a vila, se for confiada a mim, eu certamente aceitaria. Mas para buscar ativamente a posição, talvez eu não tenha tanta motivação. Mesmo sendo um shinobi, cada membro da família Taki encontra um princípio no qual acreditar para a vida toda. Eu encontrei o meu princípio, e é apenas um pouco diferente de ser Hokage. Yoichi suspirou interiormente ao ouvir isso. Sentiu pena de saber que Sakumo não queria ser Hokage. Sakumo-senpai, como mencionei antes, se o próximo Hokage continuar a defender a vontade do segundo Hokage, é inevitável que o clã Uchiha entre em conflito com a vila. Não será a vila que será destruída, será o clã Uchiha que desaparecerá. Yoichi falou calmamente, em breve, assumirei o cargo de líder do clã e também aspiro a ser Hokage. Então, espero que você se torne o quarto Hokage primeiro e dê uma chance justa ao clã Uchiha. Sakumo ficou um pouco surpreso com essa declaração e então disse, Yoichi-kun, isso parece um pouco exagerado. De jeito nenhum. Por causa das ações de Madara, o segundo Hokage e seus sucessores sempre verão nosso clã como indigno de confiança. A evolução do Sharingan exige emoções intensas, o que consolida ainda mais a perspectiva deles. O segundo acreditava que os Uchiha representavam um risco de rebelião, e seus seguidores continuarão a defender essa crença. Se quisermos que um Hokage escolhido por eles faça a diferença, precisamos removê-los do poder ou ignorá-los completamente. Sakumo-senpai, quem mais na vila conseguiria fazer isso? Depois de pensar um pouco, Sakumo percebeu que ninguém poderia realmente sair do ciclo professor-aluno, nem mesmo Orochimaru. Suas relações com Orochimaru, embora limitadas, deixaram claro que Orochimaru tinha suas próprias crenças e aspirações, que não estavam focadas no título de Hokage. Uma vez no poder, diante de tarefas tediosas, o Hokage pode delegar assuntos da vila a outros. Isso seria apenas entrar em outro ciclo com o professor de Orochimaru e os antigos conselheiros da Folha. Sakumo suspirou. Yoichi-kun, não podemos nos dar melhor com a próxima geração? Se até lá você se tornar o líder do clã Uchiha, não é impossível que o quarto Hokage o aceite. Não vejo razão para seguir alguém inferior a mim, ou mesmo me aliar a ele. Se eu fosse concorrer ao quarto Hokage agora, o atual terceiro Hokage e os conselheiros da Folha, juntamente com suas redes, fariam tudo o que estivesse ao seu alcance para me impedir. Então, as chances de eu me tornar o quarto Hokage são pequenas, pois não há justiça. Yoichi fez uma pausa e continuou. Minhas habilidades são fortes o suficiente para enriquecer cada membro do clã Uchiha e, eventualmente, posso fazer o mesmo por cada aldeão. Tenho a capacidade, mas não a plataforma. Se outra pessoa se tornar Hokage, o clã Uchiha e a vila não poderão coexistir pacificamente. Sakumo-senpai, você acha que o terceiro Hokage ou o próximo iria querer os Jinchuriki do Duas Caudas? Sakumo não respondeu. A importância de um Jinchuriki era clara, e era improvável que concordassem. Sua fé em Yoichi vinha de várias interações, acreditando que Yoichi não agiria contra seus princípios. Embora Sakumo não soubesse porque o terceiro Hokage não havia exigido que Yoichi entregasse os Jinchuriki durante a reunião dos Jounin, estava claro que o alto comando da vila não abandonaria facilmente essa ideia. Yoichi-kun, preciso pensar sobre isso. Desta vez, Sakumo não recusou imediatamente. Se um conflito civil realmente surgisse entre os Uchiha e a liderança da vila no futuro, isso não era algo que ele queria ver. Neste momento não há absolutamente ninguém que possa competir com Sakumo-senpai pela posição de quarto Hokage. Assim que Sakumo-senpai se tornar Hokage, você poderá garantir justiça ao clã Uchiha. Então, você verá, a Folha se tornará o centro do mundo shinobi. Yoichi agora estava confiante de que conseguiria persuadir Sakumo a aceitar o cargo de Hokage, mesmo que ele estivesse relutante. Mesmo alguns anos no cargo seriam suficientes. Naqueles anos, Yoichi estava confiante de que poderia se tornar o próximo Hokage. Não havia tempo suficiente para influenciar as coisas durante a guerra, e um novo Hokage poderia ser selecionado assim que a guerra terminasse. Entendo. Tomarei uma decisão quando chegar a hora, Yoichi-kun. Depois que Sakumo falou, ele empurrou o prato de bolinhos para frente, dizendo, experimente esses bolinhos. Kakashi gostava muito deles quando era jovem. Sério? Então vou experimentar. Yoichi colocou um bolinho na boca, provou e perguntou, Kakashi ainda gosta deles? É isso que me intriga. Ele costumava amá-los, mas agora de repente não se importa mais. Ah, talvez seja porque ele cresceu. Não, talvez sejam doces demais. Depois de provar Yoichi devolveu o bolinho e sugeriu a Sakumo, da próxima vez, coloque menos açúcar, Sakumo-senpai. Depois de deixar a casa dos ataques, Yoichi sentiu que precisava de uma panela apimentada para neutralizar todo o açúcar em seu organismo.
No entanto, todos os ensopados da Vila da Folha eram no estilo sukiyaki, o que não agradava nem um pouco ao seu paladar. Felizmente, a área comercial que ele estava construindo estava quase pronta. Assim que estivesse pronta, ele definitivamente planejava abrir um restaurante de ensopados apimentados lá. Metade da área seria usada para um supermercado e a outra metade para várias lojas de alimentos. Uma pequena perda inicial não importaria, pois a população da Folha aumentaria e o dinheiro voltaria. No final, se ele gastasse 100 RIO na Folha, ele ganharia 200 RIO em troca. E agora ele estava praticamente ganhando dinheiro a rodo. Em poucos anos, quando a mágica criação de cabras estivesse em funcionamento, ele poderia muito bem estar deitado sobre uma montanha de dinheiro. Afinal, as guerras ninjas frequentemente decorriam da distribuição insuficiente de recursos, e os ninjas não se preocupavam com o desenvolvimento. Quando ganhavam menos dinheiro, o que podiam fazer além de começar guerras? Tinham que recorrer ao que faziam melhor para ganhar recursos. Depois de almoçar fora e trazer uma porção para Yujito, a garota cativa ainda não mostrou sinais de ceder e continuou a encará-lo com aquele olhar. Assim, Yoichi comeu o almoço que trouxe bem na frente de Yujito. Frustrada, Yujito ficou parada na mesa de jantar, olhando feio para ele por um tempo. Então bateu o pé calçando meias brancas e gritou: "Então não vou comer." Depois de dizer isso, ela correu de volta para seu quarto. Depois de terminar a refeição, Yoichi olhou o armário. Ele havia deixado 3 tigelas de ramen no dia anterior, e agora restavam 2. Saber preparar ramen para o café da manhã não foi tão ruim. Então, Yoichi foi até a floresta atrás da casa, pois já era hora de encontrar Fugaku. A floresta não era muito grande. Caminhar cerca de 4 a 5 quilômetros o levaria perto da barreira da Vila da Folha. Assim que entrou na floresta, Yoichi sentiu não apenas Fugaku, mas também o chakra de Uchiha Hashidai. Ele estava preocupado que Yoichi pudesse usar o Mangekyou contra Fugaku. Yoichi sorriu e rapidamente localizou Fugaku. "O que você quer? É só dizer." Fugaku perguntou friamente ao ver Yoichi, sem nenhuma intenção de rodeios. O chefe do clã Fugaku é realmente direto. Se você não tivesse me rejeitado tantas vezes, talvez não estivéssemos tão distantes. O ancião Kenji cuidou de mim, mas você é chefe do clã. Yoichi riu baixinho ao ver o rosto cada vez mais pálido de Fugaku e foi direto ao ponto. "Chefe do clã Fugaku, por favor, divorcie-se." "O que?" Fugaku ficou atordoado, pensando que talvez tivesse ouvido errado, mas, refletindo, percebeu que tinha ouvido corretamente. Estariam mesmo pedindo o divórcio? Por quê? Por que não me pedem para desistir do cargo de chefe do clã? Por que pedir algo que eu posso fazer sozinho? Você não acha que eu sou capaz disso? Acha, chefe do clã Fugaku? As pupilas vermelho-sangue apareceram, com 3 tomoes girando rapidamente, formando uma shuriken triangular oca. Sentindo o olhar desses olhos, Fugaku sentiu uma imensa ameaça e pressão. Este é o Mangekyou. Isso mesmo. Após ativar o Mangekyou, 2 doujutsu especiais residem em ambos os olhos, junto com um terceiro doujutsu, o Susanoo. Chefe do clã, quer saber quais são os meus outros 2 doujutsu? Após terminar, Yoichi viu Uchiha Fugaku ativar nervosamente seu Sharingan, riu e continuou. Você aceita minha proposta? Escolha entre se divorciar de sua esposa e ser desonrado. Você sabe do que sou capaz, chefe do clã Fugaku. Por que me fazer divorciar de Mikoto? Fugaku perguntou com uma expressão de dor. O divórcio pode ser algo comum para os outros, mas para ele era uma vergonha, especialmente por ser forçado a isso. Você está tentando me humilhar? Não pense demais. Não tem nada a ver com você. As habilidades da Mikoto-san justificam minhas ações. Ela sabe lidar bem com os negócios e ser uma ótima assistente. Mas com você, ela só pode ser uma espiã. O Mangekyou nos olhos de Uchiha Yoichi girou lentamente, trazendo imensa pressão sobre Fugaku. Ele sentiu como se uma pequena montanha o pressionasse, tornando difícil até mesmo ficar em pé. Não quero perder esta assistente, então preciso pedir o divórcio. Se recusar, vamos discutir isso na reunião do clã. Até lá, eu serei o chefe do clã, e todos os membros do clã estarão envolvidos. Você? O rosto de Fugaku ficou azul claro. Quando Yoichi tentou matá-lo no portão da força policial, foi Sakumo quem o impediu, causando inimizade entre eles. No entanto, aqueles que testemunharam o incidente eram, em sua maioria, da facção de Yoichi. Ninguém iria testemunhar por ele. Mas suas ordens para Mikoto roubar informações e suas dicas para que ela fosse até a fábrica de pesquisa de uniformes de combate, se todos os membros do clã soubessem, ele seria desprezado por todos no clã. Tudo bem, concordo com o divórcio. Quanto a depois do divórcio, Yoichi interrompeu as palavras de Fugaku dizendo, depois do divórcio, vocês dois não têm mais nenhum relacionamento. Mais tarde, eu mesmo gostaria de ir atrás da Mikoto-san. Assim ela poderá utilizar plenamente suas habilidades, em vez de ser apenas uma espiã. Desgraçado. Fugaku não conseguiu evitar a vontade de atacar, incapaz de suportar tal situação. Mas quando ele estava prestes a fazer um selo de mão, alguém agarrou o braço de Fugaku, interrompendo seu movimento. Calma, Fugaku. Este é território do clã, Hashidai disse, sentindo-se um tanto aliviado por ter intervindo a tempo. Fugaku talvez não tivesse notado, mas estava usando seu Sharingan para observar Yoichi. O chakra impressionante que poderia ser liberado definitivamente não era algo que Fugaku pudesse controlar. Ele estava longe o suficiente para não ouvir o que os dois diziam, mas foi o suficiente para enfurecer Fugaku. A Hashidai-senpai também está aqui. Yoichi fingiu surpresa, tendo acabado de perceber, e então disse a Fugaku, essa é a minha condição. Você concorda ou não? Os olhos de Fugaku estavam vermelhos enquanto ele encarava Yoichi, a fúria borbulhando dentro dele, mas Hashidai o segurou firmemente. Depois de um tempo, os dentes de Fugaku rangeram de forma audível, e ele disse, tudo bem, concordo. Depois de dizer isso, Fugaku sentiu como se uma rajada de ar tivesse sido arrancada de seu corpo, mas de repente, ele pareceu se lembrar de muitos eventos passados.
Capítulo 129. Depois de voltar para casa, Fugaku viu Mikoto ensinando a Itachi o básico de ser um ninja e a chamou friamente. Mikoto, vem aqui por um momento. O que foi, Fugaku? Mikoto, ciente de que Fugaku tinha acabado de retornar de um encontro com Yoichi e notando sua expressão sombria, teve um palpite preocupante. Só vem aqui, não fale sobre isso na frente do Itachi. Itachi, continue seus estudos aqui. Depois de falar, Fugaku caminhou em direção à sala mais interna, tendo muitas perguntas para Mikoto. A mamãe vai conversar um pouco com o papai. Itachi, continue estudando sozinho. Ao ver Itachi assentir, Mikoto se levantou e foi em direção ao quarto onde Fugaku estava. Uma vez lá dentro, fechou a porta atrás deles. A sala ficou em silêncio por um momento. Enquanto a atmosfera ficava mais tensa, Fugaku finalmente quebrou o silêncio. Hoje me encontrei com Yoichi. Mikoto, você sabe o que ele exigiu de mim? Mikoto hesitou antes de responder. Ele pediu para você desistir do cargo de chefe do clã? Não, isso não, Mikoto. Você deveria saber. Depois de concordar com o divórcio, memórias repentinamente inundaram a mente de Fugaku, relembrando muitas coisas que ele havia esquecido anteriormente. Ternos, maquiagem leve. Essas coisas nunca fizeram parte do traje de Mikoto antes. E ele não percebeu essas mudanças devido às suas preocupações com os deveres da força policial. Fugaku, o que você está tentando dizer? Mikoto disse, olhando para baixo, sentindo-se um pouco envergonhado e com muita pena de Fugaku. Mikoto, você estava envolvida nesse assunto, não estava? Fugaku falou friamente embora seus punhos estivessem cerrados com força sob a mesa com as veias saltadas. Já concordei com os termos do Yoichi. Vamos nos divorciar amanhã, mas antes disso, quero entender claramente, Mikoto. Quando tudo começou, a sala se acalmou novamente e a atmosfera pesada persistia. De repente, Mikoto falou, sempre foi assim. Eu não queria ser espiã. Yoichi-san confiava em mim, mas eu traí essa confiança. Para os seus propósitos, Fugaku, eu continuei cruzando meus próprios limites. Mesmo antes de me casar com você, eu era uma ninja. O ninja deve garantir que os interesses do cliente sejam protegidos antes de completar uma missão. Essa é uma regra fundamental que todos os ninjas aprendem. Com exceção de pessoas como Yoichi, que podem chegar ao ponto de matar um cliente, até mesmo um ninja desonesto cumpriria seus compromissos quando uma missão fosse aceita. Zabuza, o demônio na névoa, também cumpriria suas tarefas com maestria. Se não fossem as constantes provocações de gato, Zabuza não teria morrido. Pode ter começado naquele dia, eu não queria mais me envolver. Mas, Fugaku, por que você não competiu de forma justa? Começar assim é como admitir a derrota desde o início. Mikoto deixou escapar suas emoções, sentindo-se aliviada depois de falar o que pensava. Sinto muito por isso, Mikoto. Estou disposto a me desculpar e fazer qualquer coisa para compensar Itachi. Sinto muito, Fugaku, mas o divórcio foi ideia minha, não tem nada a ver com Yoichi-san. Depois de falar, Mikoto se levantou para se desculpar, fazendo sua promessa de não negligenciar Itachi. Não precisa, Itachi é meu filho, não vou deixar que ele reconheça outra pessoa como seu pai. Fugaku disse com os olhos fechados e depois de um momento, lágrimas de sangue escorreram de seus olhos. Dói tanto, então é assim que me sinto. É preciso perder tudo para ganhar tanto poder? Em um dia, ele perdeu sua família e estava prestes a perder sua posição como líder do clã. Traído por aqueles mais próximos, exceto por Itachi, ele sentiu que havia perdido tudo. Então é isso. Vou com você finalizar o divórcio e vou me mudar com Itachi. Quanto à posição de chefe do clã, não vou abrir mão. A partir de hoje, considero você um inimigo. Assim que Fugaku terminou de falar, eles ouviram Yuzuki do lado de fora. Itachi, por que você está parado aqui? Os dois dentro da sala pararam de conversar. Embora o casamento deles tivesse se deteriorado a ponto de se divorciarem, eles ainda se importavam com Itachi. Fugaku limpou o sangue do canto dos olhos, então foi abrir a porta e viu Itachi lá fora. Embora surpreso por Itachi ter se aproximado silenciosamente, Fugaku começou severamente. Itachi, eu não te disse para estudar sozinho? Por que você está aqui? Eu tinha uma pergunta que queria fazer ao pai. Espere um pouco, não tenho tempo agora. Yuzuki-san, por favor, leve Itachi. Depois de mandar Itachi embora, Fugaku voltou a conversar com Mikoto. No entanto, após a interrupção de Itachi, ambos ficaram indecisos sobre como prosseguir. Vamos em frente. Já que não há mais amor, não há necessidade de manter a fachada do casamento. Fugaku estava cheio de raiva, mas achou difícil desabafar com Mikoto, mesmo que ela o tivesse traído. Kui disse. E o Itachi? Mikoto perguntou rapidamente preocupada. Embora não houvesse amor entre ela e Fugaku, Itachi ainda era seu filho. Se você quiser ver Itachi e ele não se importar, eu não vou impedi-lo. Com isso, Fugaku saiu da sala. Mikoto, deixado sozinho, deu um suspiro de alívio após confirmar o divórcio com Fugaku. Mas como ele descobriu tudo? Será que foi Yoichi-san quem lhe contou? Não, Yoichi-san não faria isso. Fugaku descobriu sozinho? Independentemente de como o segredo vazou, Mikoto sentiu que foi uma bagunça terrível. Ela queria ir imediatamente para Yoichi-san, sentindo-se segura apenas ao seu lado. Mas como o divórcio ainda não havia sido formalizado, ela não podia simplesmente sair de casa e teria que esperar até que o divórcio fosse finalizado. Ela também planejava não ficar naquela casa. Quanto a onde morar, Yoichi-san provavelmente providenciaria algo. Lembrando do barulho na porta mais cedo, Mikoto sentiu uma pontada de culpa. Itachi, me desculpe. A próxima reunião do clã seria em meio mês. Pequenas reuniões do clã ocorriam mensalmente, enquanto as grandes reuniões do clã ocorriam a cada 6 meses.
A reunião em 15 dias coincidiria com a grande reunião do clã, onde todos os ninjas Uchiha deveriam participar. Esses ninjas representavam essencialmente todos os membros do clã, e o salão principal do santuário Naka era espaçoso o suficiente, embora raramente fosse usado. Yoichi sentiu que já tinha feito o suficiente. O bem-estar do clã, suas conquistas em batalha, sua reputação, até mesmo Mangekyou Sharingan. Se ele não conseguisse se tornar o chefe do clã com tudo isso, isso significaria uma traição por parte dos membros do clã, mas ele tinha certeza de sua eleição. Para onde você está me levando? A garota loira Yujito seguiu atrás de Yoichi, ainda com um olhar de profundo ressentimento, como se sua expressão facial tivesse ficado fixa. Uchiha Yoichi disse, vou te levar para conhecer Konoha. Você será um ninja de Konoha no futuro, é melhor se acostumar. Eu sou um ninja das nuvens. Não vou me tornar um ninja de Konoha. Yujito bateu o pé, falando mais alto, chamando a atenção das pessoas na rua. Pode falar mais alto, mas preciso te dizer que a guerra entre Konoha e a nuvem acabou de terminar. Há muitos na vila que perderam familiares para a nuvem. Se te espancarem por causa do que você acabou de dizer, eu não vou intervir. Depois que Yoichi terminou de falar, ele continuou andando. Yujito, ouvindo isso, olhou ao redor e de fato notou alguns olhares hostis de adultos que eram muito mais altos que ela, até mesmo os mais jovens. Atualmente incapaz de usar seu chakra se essas pessoas decidissem espancá-la, ela não conseguiria sair da cama por pelo menos 10 dias. Grande idiota desprezível. Yujito murmurou baixinho e então a seguiu apressadamente, ficando perto o suficiente para agarrar as roupas de Yoichi, temendo que ela pudesse ser arrastada para longe caso contrário. Chegaram então a um canteiro de obras lindamente construído. Embora ainda em construção, a maioria dos prédios já estava concluída e parecia visivelmente mais bonita e limpa do que tudo o que ela vira antes. Que lugar é esse? Esta será uma rua de supermercado e alimentação. Esta metade, com cerca de uma dúzia de lojas, servirá vários tipos de comida, e esta parte será um supermercado onde você poderá comprar de tudo. Yoichi explicou. Já havia pequenos supermercados no mundo Shinobi, o dele era um pouco maior. Em breve, ele o abasteceria com produtos de comerciantes de todo o país do fogo. Ei, que coincidência, você também está aqui? De repente, ouviu-se uma saudação. Yoichi virou a cabeça e instintivamente usou seus sentidos para examinar os arredores. Com certeza, pelo menos 6 zambu. Esta é minha propriedade. Mas por que você está aqui, Kushina? A recepcionista foi Kushina que então sorriu e disse, ouvi dizer que vão abrir um supermercado aqui que venderá produtos de todo o país do fogo, então vim dar uma olhada com antecedência. Depois de uma pausa, Kushina notou Yujito parado ao seu lado. Não que ela estivesse curiosa sobre Yujito, mas uma garota bonita com um olhar tão ressentido direcionado a ela certamente levantaria questões. Quem é ela? Parece que ela guarda rancor de você. Ei, porque parece que ela tem um jutsu de selamento. Por curiosidade, Kushina tocou em Yujito, que não conseguiu reagir a tempo devido à falta de chakra. Kushina então arregalou os olhos e perguntou, quem fez isso, usando 2 selos opostos? Não é de se admirar que ela não consiga usar nenhum chakra. Pedi para Tsunade fazer isso. Ela é uma prisioneira, e há uma besta com cauda dentro dela. Devo reforçar para você? O selo dos 5 elementos está um pouco frouxo. Se eu adicionar o selo dos 4 símbolos, ela nunca mais poderá usar chakra. Yoichi e Yujito olharam para Kushina sem palavras ao ouvir isso. Não precisa, ela vai ficar comigo mais tarde. Não a machuque. Yoichi balançou a cabeça, enquanto Yujito se afastava de Kushina, parecendo quase humano, mas na verdade um demônio. Ah, brincadeira. Kushina riu e de repente baixou a voz. Graças à sua ajuda da última vez, agora posso controlar o chakra das 6 caudas da 9 caudas. Mas ainda não é o suficiente para ir para a linha de frente. O terceiro Hokage não me deixa ajudar Minato. Você pode me ajudar como da última vez? Embora seja caro, se você não absorver o chakra da 9 caudas a cada poucos dias, ele se recupera gradualmente sozinho. Agora Kushina mal consegue suprimir a 9 caudas com o chakra das 6 caudas que acumulou. Esqueça, agora consigo controlar melhor a 9 caudas, mas não tenho mais essa habilidade. Yoichi terminou, olhou em volta novamente e continuou. Você não percebeu? O número de Ambu por aí está aumentando. Se você vier me ver, com certeza vai levar uma bronca. Aos olhos dos superiores de Konoha, 9 caudas mais Mangekyou quase equivalem à destruição de Konoha. Em pouco tempo a presença da Ambu aumentou para 16. Provavelmente chamaram metade dos Ambu da vila para cá, certo? Capítulo 130. O Sharingan e a Kyuubi agitaram profundamente os altos escalões de Konoha, assim como o outro Madara. Esses líderes tinham experiência em primeira mão de quão formidável Madara era, e eles absolutamente não queriam ver um segundo Madara surgir. A recente presença de Kushina perto de Yoichi já deixou a alta gerência de Konoha muito ansiosa, chegando a dobrar o número de agentes Ambu. Nunca mencione que você cultivou o poder da besta com cauda com a minha ajuda, ou você poderá enfrentar um confinamento mais severo do que quando era criança. Kushina, ao ouvir isso, de repente demonstrou uma expressão exagerada. Não me assuste. Se você não acredita, experimente. Afinal, agora que tenho as 2 caudas do corpo de Yujito, não preciso mais do chakra da 9 caudas. Yoichi falou suas palavras soando um tanto grosseiras. Isso imediatamente fez Kushina cerrar os punhos e murmurar ressentida, seu idiota. Mas Kushina não se atreveu a testar. Ela também sentiu um número crescente de Ambu ao seu redor e reclamou consigo mesma. Como eles podem desconfiar tanto dos próprios aldeões? Claramente, com a ajuda de Yoichi, ela poderia dominar rapidamente o modo de chakra da 9 caudas. Mas agora, por causa dessa desconfiança, ela não conseguia cultivar o chakra da 9 caudas e nem conseguia sair da vila. Vamos deixar isso para lá. Quanto mais conversarmos, mais terei que explicar depois.
Vou voltar. Após cumprimentá-lo, Kushina saiu desanimada. Inicialmente, ela queria pedir a Yoichi que a ajudasse a absorver um pouco do chakra da Nove Caudas novamente, depois que seu pedido para entrar no campo de batalha foi rejeitado, mas agora ela não só não conseguia absorvê-lo, como também tinha que sofrer interrogatórios por ter falado com ele. Kushina não tinha ido muito longe quando, de repente, dois Zambu apareceram ao seu lado. Kushina, o que você disse para o Yoichi? Disseram para você não se aproximar dele, pois isso não é bom para estabilizar a besta com cauda dentro de você. Você está cheio de se Yoichi pegasse metade do chakra da raposa de 9 caudas, aquela raposa grande não me incomodaria por um mês. Kushina os amaldiçoou internamente. Essas pessoas não sabem de nada, mas ainda assim lhe dão ordens sem parar. Será que não querem que ela controle o poder da besta com cauda? Eu não disse nada, apenas o cumprimentei. Mina e eu somos amigas. Por que você não veio e escutou naquela hora se queria tanto saber? Chega, vou voltar. Incapaz de suportar o interrogatório do Zambu, Kushina os empurrou e foi para casa. Os Zambu não ousaram usar força contra Kushina, que havia dominado as correntes de selamento adamantinas e também podia usar o chakra da Kyuubi. Sério, poucos Jonin poderiam se igualar a ela. Informe isso ao Lorde Terceiro. O líder do esquadrão Ambu acenou com a mão, e então um grupo seguiu Kushina, sem baixar a guarda, mesmo que ela estivesse indo para casa, só para garantir, caso ela de repente se virasse e corresse, o que seria negligência deles. Kushina já havia se comportado assim antes, ousando até mesmo usar as correntes de selamento adamantinas contra o Zambu. Depois que Kushina foi embora, Yoichi continuou andando pela vila com Yujito, a garota loira. Embora ela ainda tivesse uma expressão azeda, seu comportamento gradualmente a levava a aceitar o inevitável. Não vendo esperança de retorno e não querendo morrer, tudo o que restou foi sua teimosia. Isso também estava relacionado ao fato de Yujito não ter vínculos com a Vila das Nuvens. Se ela tivesse paz lá, provavelmente ainda estaria resistindo a Yoichi. Depois de chegar a uma churrascaria, Yoichi disse, vamos almoçar churrasco hoje. Ah, é só para mim. Você assiste e pode fazer seu próprio ramen quando voltarmos. Ao ouvir isso, o rosto de Yujito se contorceu de forma nada atraente. Se ela fosse do clã Uchiha, provavelmente já teria ativado seu Sharingan. Então não vou comer. Se ela não aguentava nem isso, que tipo de ninja ela era? Yujito pensou consigo mesma. É só ramen, e ramen é uma delícia. Mesmo se comido por um ano, ela não se cansaria. O emissário ninja como chegou secretamente sem avisar a Konoha. Um documento oficial de rendição teve que ser apresentado, e os ninja como também queriam tentar manobrar politicamente para trazer Yujito de volta. Senhor Terceiro Hokage, este é o nosso documento de rendição, mas também temos condições, esperamos que você possa nos devolver o Jinchuriki Duas Caudas. No escritório do Hokage, o emissário ninja da nuvem fez este pedido e continuou. O Lorde Raikage também está disposto a pagar um preço de agora em diante. As comissões de missão da Terra da Água Quente e da Terra do Arroz serão tratadas por Konoha, sem participação da nuvem. Além disso, a distribuição das bestas com cauda, mantendo o equilíbrio de poder entre as vilas, foi uma decisão tomada pelos Kages fundadores dos 5 grandes países Shinobi. Esperamos que o terceiro Hokage siga as decisões de nossos antecessores. Hiruzen não respondeu imediatamente, mas leu atentamente o documento de confissão do ninja da nuvem. O ponto principal era reconhecer a nuvem como um país derrotado e, em seguida, entregar as missões da Terra do Arroz e da Terra da Água Quente para Konoha. Entretanto, sempre houve contenda sobre a Terra do Arroz, e suas missões são geralmente contestadas pelos ninjas da Pedra, Folha e Nuvem. Mesmo com a retirada de Kumo, eles ainda teriam que competir com Pedra. O único ganho pode ser as comissões de missão da Terra das Águas Quentes. Mas isso também era bom, expandiria a influência de Konoha nos países menores vizinhos, mas a demanda feita pelo ninja como era difícil de atender. Atualmente, o Duas Caudas estava nas mãos de Yoichi, e de acordo com informações diretamente sob o comando de Hiruzen da Ambu, Yoichi parecia ter a intenção de treinar o Jinchuriki do Duas Caudas como um ninja de Konoha, o que indicava que ele certamente não entregaria o Duas Caudas. Precisamos discutir isso mais a fundo. Por favor, fique em Konoha por mais alguns dias. Se for esse o caso, então aguardo uma resposta rápida do terceiro Hokage. O emissário ninja da nuvem declarou com certa veemência. Devolver o Jinchuriki de Duas Caudas é a única exigência do Lorde Raikage para a rendição. Naquele momento no campo de batalha, embora ele tenha admitido a derrota, quem teria vencido se tivéssemos lutado até a morte permanece desconhecido. Se o terceiro Hokage não concordar, então como está disposta a demonstrar fraqueza a Iva? Demonstrar fraqueza a Iva significa essencialmente se aliar a Iva. Embora Hiruzen não acreditasse que essas duas vilas ninjas profundamente hostis pudessem se unir, tudo é possível. Se o terceiro Raikage estivesse realmente disposto a pagar o preço, uma coalizão entre a Pedra e a Nuvem, duas das maiores vilas ninjas, seria formidável. Hiruzen não conseguia nem imaginar tal cenário. Iva e Kumo têm o maior número de ninjas entre as 5 grandes vilas ninjas e sempre estiveram envolvidos em uma corrida armamentista. Konoha teve alguma sorte em derrotar Kumo. Se eles enfrentassem Iva e Kumo atacando juntos, ameaças são inúteis contra Konoha. Se houver outra guerra, você só terá derrota pela frente. Danzou falou friamente. Konoha não teme guerra nem provocação. Então eu. Danzou, chega. Hiruzen interrompeu o emissário ninja Kumo e Danzou, então disse, por favor, retornem primeiro, precisamos discutir isso mais a fundo. Muito bem, aguardarei a mensagem do terceiro Hokage. Depois de falar, o emissário ninja como saiu rapidamente do escritório do Hokage. Depois, deixando Hiruzen e outros 3, não vendo mais ninguém falando, Hiruzen primeiro perguntou, o que vocês acham? Não há muito o que pensar, apenas a diferença entre concordar e discordar. Se concordarmos, temos que convencer Yoichi a entregar as Duas Caudas.
Omura falou, vendo a situação claramente, fazer Yoichi abandonar as duas caudas seria muito difícil. O atual Yoichi até lhe deu uma vibração semelhante à de Madara, similar em temperamento, mas diferente em ações. Ele sabia como conquistar todos os membros de seu clã. Lidando frequentemente com as finanças de Konoha, Omura estava muito ciente do poder financeiro dos Uchiha. Ouvir que eles davam aos seus clãs mais de 2 bilhões todo mês quase o matou de inveja. Ele desejou poder usar o uniforme ninja Uchiha azul escuro e se tornar um Uchiha. O atual Uchiha realmente personificava o fato de ter mais dinheiro do que sabia o que fazer com ele, e considerando quanto eles davam aos membros de seu clã, quanto o próprio Yoichi ganhava. Omura pensou consigo mesmo, já que os Uchiha conseguiram fazer isso, Konoha também poderia. Ele poderia discutir isso com Hiruzen mais tarde. Ele já considera o Duas Caudas como seu. Ele não vai deixar isso escapar. E não se esqueça de Mina. Ela é do clã Uzumaki e também despertou as correntes de selamento adamantinas. Koharu os lembrou. Um Uzumaki com as correntes de selamento adamantinas despertas, além do Duas Caudas. Agora os Uchiha têm o Jinchuriki da besta com cauda que podem controlar, além de seu Sharingan. Danzou permaneceu em silêncio, sabendo que sua sugestão seria definitivamente rejeitada pelos outros. Mas ele sentiu que Hiruzen e os outros tinham esquecido os ensinamentos de Tobirama, vendo o clã Uchiha crescendo continuamente, mas não fazendo nada para contê-los. Ele deveria ser o único a se tornar Hokage. Vou encontrar um tempo para conversar com Fugaku e depois pedir que ele me leve até Yoichi. Hiruzen, Fugaku esteve aqui na torre do Hokage hoje. Hoje? Para me ver? Hiruzen ficou surpreso. Ele estava no escritório o dia todo e não percebeu que Fugaku estava procurando por ele. Omura balançou a cabeça. Não para te ver, ele estava aqui para processar o divórcio com Mikoto. Divórcio? Hiruzen ficou confuso. O que estava acontecendo? Por quê? Como Fugaku pôde fazer uma coisa dessas de repente? Afinal, ele era um líder de clã, que não se divorcia casualmente, embora seja necessária apenas a intenção de se divorciar. Mas o status de Fugaku não era como os outros. Não tenho certeza, mas já selei esta notícia, e Fugaku também pediu à pessoa responsável para não vazá-la. Nesse caso, não vamos contatar Fugaku por enquanto. Vou pensar em outra maneira. Hiruzen acendeu seu cachimbo, parecendo um tanto preocupado. Ele definitivamente não queria devolver o Duas Caudas para a nuvem, mas também não queria deixar o Duas Caudas nas mãos dos Uchiha. Entre os dois, Hiruzen definitivamente preferiria devolver o Duas Caudas para a nuvem enquanto assegurava benefícios para a vila em troca de pequenas comissões no país. Mas ao ouvir sobre o divórcio de Fugaku, Hiruzen de repente teve um mau pressentimento. Ele sentiu que algo poderia acontecer com o clã Uchiha, especialmente depois que a notícia de que Yoichi havia ativado o Sharingan se espalhou. A equipe de segurança já havia mudado. A facção militarista entre os membros do clã tinha mais voz, e a aplicação da lei na vila se tornou mais decisiva. O que está acontecendo? Yoichi se aproximou do centro da multidão discutindo. Ele estava jantando ali perto, mas logo ouviu a discussão aumentando. E as vozes ficaram mais altas e quando ele saiu, parecia que uma das partes era até da equipe de segurança. Então ele veio perguntar. Yoichi-sama. Os dois membros da equipe de segurança, ao verem Yoichi, mostraram excitação em seus rostos. Yoichi não era apenas o herói que acabará de repelir o ninja da nuvem, mas também um Uchiha que havia ativado o Mangekyo. Embora esses dois membros do clã Uchiha fossem mais velhos que Yoichi, eles ainda não conseguiram evitar gritar Yoichi-sama ao vê-lo. Um deles falou. Tínhamos acabado de terminar nosso turno e planejamos vir aqui para tomar uns drinks antes de voltar para descansar à tarde, mas esses caras, depois de nos verem bebendo, ficaram zombando de nós, dizendo que estávamos desperdiçando dinheiro de Konoha bebendo em plena luz do dia. Yoichi assentiu após ouvir. Os ninjas têm 3 proibições a cumprir, mas beber algumas bebidas depois de uma missão não é algo que qualquer um consiga fazer. E se fosse investigado rigorosamente, do Hokage até o Genin, ninguém escaparia. Então Yoichi se virou para os civis que zombavam dos membros do clã Uchiha e perguntou. Vocês todos ouviram a explicação deles, certo? Eles estão de folga agora, assim como vocês podem tomar uns drinks quando chegam em casa à noite, certo? No entanto, um deles, ouvindo a explicação racional de Yoichi, talvez pensando que ele era jovem e fácil de intimidar, começou a gritar alto com um hálito cheio de álcool. Como sabemos que você não tem deveres? Eu só vejo um bando de inúteis, desperdiçando dinheiro de Konoha bebendo durante o dia. Nós também pagamos nossos impostos. Estou te dando uma chance, e você não quer? Quando os Uchiha lutavam contra os inimigos na linha de frente, você ainda dormia na vila. Matei mais inimigos com minhas próprias mãos este mês do que você comeu. Não está convencido? Tudo bem, vou te dar uma chance de ser um Uchiha. Yoichi pegou os 2 homens e os jogou de volta, então disse, prendam-nos por 7 dias para que fiquem sóbrios, depois enviem-nos para a linha de frente. Deem a eles uma chance de proteger seu país e deixem-nos saber o que os membros do clã Uchiha fazem quando não estão bebendo. Sim, Yoichi-sama. Os 2 membros da equipe de segurança disseram animadamente, então um deles pegou uma pessoa e a levou de volta antes, se ouvissem tais críticas. O capitão e os veteranos geralmente diziam para eles suportarem, mas agora era bom ter alguém os apoiando. As pessoas ao redor, vendo a decisão dominadora de Yoichi, ficaram um pouco assustadas e então, vendo Yoichi observando os arredores, rapidamente se dispersaram. Aqueles 2 homens, desde o começo, estavam do lado oposto dos Uchiha, e se os encontrassem lá fora, Yoichi os teria enfrentado facilmente. Vamos voltar. Yoichi disse a Yujito. Ele estava quase terminando sua refeição, e não havia necessidade de terminar aqueles últimos pedaços de carne. Mas enquanto pagava, Yujito observou Yoichi furtivamente e quando ninguém estava prestando atenção nela, rapidamente pegou os hashis e enfiou a carne recém-grelhada na boca. Estamos indo embora.
Já vou. Yujito tentou ao máximo manter a carne dentro da boca, fingindo não ter comido nada. No entanto, quando chegaram à porta, sua boca ainda estava inchada como as bochechas de um esquilo, cheias de castanhas. E Yujito ainda fingia que não tinha comido nada, só conseguindo mastigar um pouco mais quando Yoichi não estava olhando. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.